Vamos lá? On y va? Quero que você compartilhe comigo hoje uma palavra que está em Josué capítulo 1. J'aimerais que tu ouvres sur Josué 1. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir aí comigo. Si tu as une Bible, tu peux l'ouvrir avec moi. Josué Josué, capítulo 1. chapitre 1. Vamos lá, eu vou ler. On y va, je vais lire. E sucedeu que depois da morte de Moisés, do servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, ministro, ou talvez na sua Bíblia deva estar também servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois agora e passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso. Versículo 5. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu vou ler ainda o versículo 8. Je vais lire encore le verset 8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. 9, encerro. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Diga assim, por onde quer. Dis comme ça. Où? Por onde quer Où? que andares. Tu marcheras. Repita isso novamente. Répète cela. Por onde quer Où? que andares. Tu marcheras. Primeira coisa que eu quero falar antes de nós orarmos. Une première chose avant que je veux dire avant qu'on prie. O evangelho L'évangile não te paralisa. ne te paralyse O pas. evangelho te leva para um lugar. L'évangile te ramène à un endroit. O evangelho não é o lugar de pessoas paradas. L'évangile n'est pas un endroit des personnes arrêtées. O evangelho é de pessoas que estão em movimentos. L'évangile, c'est des personnes qui sont en mouvement. Amém? Amen. Feche seus olhos. Fermez vos yeux. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Père, merci pour ce matin. Obrigado pela vida que desfrutamos. Merci pour la vie qu'on défrute. E só podemos desfrutar de tudo que nós iremos ouvir nesta manhã, Et on peut seulement profiter de tout ce qu'on va écouter ce matin porque fomos presenteados com a vida. parce que nous avons été, tu nous as donné un cadeau de la vie.
Obrigado, Pai, por teu Espírito Santo. Merci pour ton Saint-Esprit. Obrigado, Senhor, por esse local. Merci pour ce local. Obrigado, Senhor, por esta casa. Merci Seigneur pour cette maison. Obrigado pelas vidas, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Merci pour les vies que tu nous donnes. Eu sei, Senhor, que hoje nós desfrutamos Je sais Seigneur qu'aujourd'hui nous profitons de benefícios de bénéfices que nos dá um conforto qui nous donnent un confort para ouvirmos a tua palavra. pour écouter ta parole. Porque nós temos um teto, Parce que nous avons une maison, nós un temos toit, um local aquecido, nous avons un local qui est réchauffant, nós temos cadeiras para sentar confortáveis. nous avons des chaises pour s'asseoir. Mas eu sei que em algum lugar nesta terra, Mais je sais que dans un endroit alguém está sur cette terre, vivendo o inverso disso. quelqu'un vit l'inverse de cela. Elas não têm um teto para ouvir a tua palavra, Elles n'ont pas un toit pour écouter ta parole, nem tampouco um lugar aquecido, ni un endroit qui est chaud, e muito menos, às vezes, um lugar para assentar. et encore moins un endroit pour s'asseoir. Isso foi assim contigo. Et ça a été comme ça avec toi. Uma multidão ia para contigo no deserto, Une multitude allait avec toi dans le ou désert, quando na verdade tinham que subir um monte, alors qu'en vérité ils devaient monter le mont e eles tinham que sentar no chão, et ils devaient s'asseoir sur par terre. não tinha cobertura, Il n'y avait pas de toit, não tinha aquecimento nem refrigeração, il n'y avait pas de réchauffement, mas para eles pouco importavam isso. mais pour eux, peu importait. O que importava para eles era ter a palavra de Deus. Ce qui les intéressait, c'est d'avoir la parole de Dieu. Pai, eu sei que a nossa geração Seigneur, je sais que notre génération nasceu num tempo diferente. est née dans un temps différent. A nossa geração Notre génération desfruta de tantos confortos, touche à tellement de confort, mas é tão desinteressada pela tua palavra, elle est Senhor. tellement désintéressée pour ta parole, E eu quero Seigneur. pedir perdão pela nossa nação. Et j'aimerais te demander pardon pour Eu notre quero nation. pedir perdão pela nossa geração, J'aimerais demander pardon pour notre génération que vê dificuldade para ouvir a tua palavra. qui a la difficulté d'écouter ta parole. Que às vezes não somente vê, criam dificuldades para estar perto da tua palavra. Parfois même, elle crée des difficultés pour être proche de ta parole. E eu quero te pedir nesta manhã Et j'aimerais te demander ce matin que o Senhor nos faça entender que tu nous fasses comprendre que o segredo de nós estarmos vivos que le secret d'être vivant, é por causa da tua palavra. c'est à cause de ta parole. E é por isso que Jesus disse a nós, Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, nos ensinou dizendo a nós, il nous a enseigné en nous disant uma frase que nós ouvimos ele dizer no deserto, une phrase qu'on a écouté dire dans le que désert, nem só de pão viverá o homem, que pas seulement de pain l'homme va vivre, mas de toda palavra que sai da tua boca. mais de toute parole qui sort de ta bouche. É isso que Jesus queria nos ensinar. C'est ce que Jésus voulait nous enseigner. O pão é importante, Le pain est important, mas você não está vivo por causa do pão. mais tu n'es pas vivant à cause du Você pain. está vivo por causa da palavra de Deus. Tu es vivant à cause de la parole de Dieu. Que isso seja uma verdade em Que nós, ce soit une vérité en nous, para que nós possamos, em nome de pour Jesus, qu'on puisse au nom de Jésus, em nome de Jesus, au nom de Jésus, ultrapassar, ultrapasser, romper, rompre, vencer vaincre todas as barreiras toutes les barrières que nos impeça qui nous empêchent de ter um contato com a tua palavra. d'avoir le contact avec ta Nós parole. oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor irá ministrar em nossas vidas nesta manhã. Nous prions et nous remercions pour tout ce que tu vas ministrer dans nos Que vies todos ce matin. os créditos, Que tous les crédits, louvor e glória louanges et gloire sejam dados a ti, soient Senhor. donnés à toi, São Seigneur. teus, Ils sont à toi, não somente hoje, pas seulement mas aujourd'hui, para todo mais sempre. pour toujours. Amém, amém Amen, e amém. amen, amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Josué, Josué, ele é Josué. um servo de Moisés, c'est un serviteur de Moïse, como a Bíblia nos ensina. comme la Bible nous enseigne. Nesse momento, Josué está assumindo um posto muito importante. En ce moment, Josué il est en train de prendre un poste très important, Talvez tão difícil, peut-être aussi difficile, porque na verdade era uma responsabilidade de levar um povo para um outro lugar. parce que c'était une responsabilité de ramener un peuple vers un autre endroit. Um povo que às vezes, por mais que eles desejavam viver uma terra prometida, Un peuple que même si parfois ils voulaient avoir une terre promise, viver na sua própria terra, vivre dans leur propre terre, viver das próprias promessas de Deus, vivre des propres promesses de daquilo Dieu, que tudo Deus havia dito a de eles, tout ce que Dieu leur avait dit. eles tinham um grande problema: Ils avaient un grand problème. conformismo Ils se restaient confortés com a vida passada. avec la vie passée. Há muitas pessoas, se você perguntar nos dias de hoje, Il y a beaucoup de personnes que si tu demandes dans le jour elas d'aujourd'hui, querem viver aquilo que Deus tem para ela, elles veulent vivre ce que Dieu a pour eux, mas elas se conformaram mais elles sont restées
elles ont de la commodité com a vida passada, avec la vie passée, que o conformismo da vida passada avec la commodité de la vie passée, acaba sendo para ela commence à être pour elle impedimento un empêchement para ela avançar. pour qu'elle avance. Josué presenciou isso. Josué a été présent dans cela. Porque Josué está vivendo agora com um povo que tinha duas mentalidades. Parce que Josué est en train de vivre avec un peuple qui a deux mentalités. Josué estava vivendo com um povo que saiu do Egito. Josué est en train de vivre avec des peuples qui sont sortis de l'Égypte. E Josué também está com um povo que nasceu no meio do deserto. Et Josué avec un peuple qui est né au milieu du désert. São dois públicos. Ce sont deux peuples. São dois povos Deux peuples dentro de um povo. dans un peuple. Na verdade, quando eu falo dois povos, não povos de cultura, Quand je dis deux peuples, je ne dis pas deux peuples de culture, mas de mentalidade. mais de mentalité. Moisés teve tantos problemas. Moïse a eu tellement de problèmes. O povo vivia murmurando. Le peuple continuait à murmurer. E muitos deles queriam voltar para o Egito. Et beaucoup d'entre eux voulaient revenir à l'Égypte. Porque eles não conseguiam mensurar o que poderiam esperar, o que esperavam eles. Parce qu'ils ne pouvaient pas mesurer ce qui va les attendre. Eles só conseguiam olhar em volta deles o deserto e dificuldades. Ils arrivaient juste à regarder dans leur alentour les difficultés, Aflições, les afflictions, les dores. douleurs. Então isso ao invés de motivá-los Donc au lieu de les motiver a avançar, à avancer, alguns, ou talvez por que não, muitos deles ou peut-être beaucoup d'entre eux, pensavam em retroceder. pensaient à revenir en arrière. Pelo menos lá no Egito nós temos um teto. Au moins en Égypte, on a un toit. Estamos protegidos de sol e chuva. On est protégé du soleil et de la pluie. Lá nós tínhamos alguma coisa para comer, Là-bas, on avait des choses à manger, a hora que quiser. à l'heure qu'on voulait. Nós tínhamos estoque. Nous avons des stocks. Porque tem muita gente que o que conforta ele é ele olhar para o seu armário e ver o estoque. Parce que beaucoup de gens, pour les reconforter, ils vont regarder leur armoire et dire il y a un stock. Mas eles não tinham estoque. Mais eux, ils n'avaient pas de stock. Há muitas pessoas Il y a beaucoup de personnes que têm grande dificuldade de caminhar qui ont une grande difficulté de marcher se ela não vê um estoque de segurança. si elles ne voient pas un stock de sécurité Ou melhor, um estoque daquilo que ela precisa. ou un stock de ce qu'elle a besoin. Porque o estoque traz segurança. Parce que le stock ramène la sécurité. Só que caminhar com Jesus, Sauf que marcher avec Jésus, ele fala, joga o estoque, il dit lance le stock porque você vai caminhar comigo. parce que tu vas marcher avec moi. E eu vou cuidar de você dia a dia. Et c'est moi qui va prendre soin de toi jour à jour. Para eles era muito difícil isso. Pour eux, c'était vraiment difficile cela. Porque eles tinham uma mentalidade de que, Parce qu'ils avaient une mentalité comment? tá muito demorado, Ça prend vraiment longtemps. tá muito difícil. C'est trop difficile. E a gente tem que andar. Et nous devons marcher. Lá pelo menos a gente estava parado. Là-bas, au moins, on était arrêtés. Estava em um lugar. Nous étions dans un endroit. E eu acho interessante isso. Et je trouve intéressant cela. Que muitos deles começaram ao invés de olhar, Que beaucoup d'entre eux, au lieu de regarder, ou de meditar, ou de méditer, ou de pensar ou de penser em todas as promessas que Deus havia dito para ele, à toutes les promesses que Dieu leur a dit, eles começaram a olhar para trás ils ont commencé à regarder en de arrière, tudo que eles deixaram, de tout ce qu'ils ont laissé, de tudo que eles haviam deixado. de tout ce qu'ils ont laissé. E o que fez com que eles olhassem para trás? Et qu'est-ce qui a fait qu'ils regardent en arrière? A realidade do presente. La réalité du présent. Repita comigo, a realidade do meu presente. Répète avec moi, la réalité de mon présent, Ela não deve apontar para o meu passado. elle ne doit pas pointer vers mon Ela passé. deve me impulsionar para o meu futuro. Elle doit me donner de l'impulsion pour mon futur. Ela deve me impulsionar para o meu futuro. Elle doit me donner de l'impulsion pour mon futur. É por isso que eu falei que o evangelho não é um lugar onde eu fico parado. C'est pour ça que j'ai dit que l'évangile n'est pas un endroit où je reste arrêté. O evangelho é um lugar que eu tenho que me movimentar. L'évangile, c'est un endroit où je dois me mouvementer. Você está indo para um caminho. Tu vas vers un chemin. Ou melhor, você está indo para um lugar. Ou mieux, tu vas vers un endroit. Você está indo para um lugar. Tu es en train d'aller vers un endroit. Quando eu olho para Josué, Quand je regarde Josué, eu vejo que o Josué agora está com dois públicos. je vois qu'il a deux peuples. Um que veio do Egito Un peuple qui est venu de l'Égypte e um povo que nasceu no meio do deserto. et un peuple qui est né au milieu du désert.
E agora Josué está com a difícil missão do seu Senhor, Et maintenant, il est avec la mission difficile de son Seigneur, de conduzir esse povo para a terra prometida. de conduire ce peuple à la terre promise. Estaria liderando um povo Il serait en train de lidérer que não receberia un peuple qui ne recevrait pas a terra prometida. la terre promise. E não porque Deus não queria dar, Et pas parce que Dieu ne voulait pas donner, mas porque eles desistiram de entrar. mais parce qu'ils ont laissé tomber de rentrer. As dificuldades para ele fizeram, ao invés de eles avançarem, Les difficultés, au lieu de les faire avancer, fizeram com que eles murmurassem. ils ont commencé à murmurer. E a Bíblia diz que todo esse povo Et la Bible dit que tout ce peuple que saiu do Egito, qui est sorti de l'Égypte, exceto Josué à part Josué e Caleb, et Caleb, morreram todos nos desertos ils sont tous morts dans le désert. e não entraram na terra prometida. Et ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Eu aprendo uma coisa aqui. J'apprends quelque chose ici. Ela é ruim de se ouvir, Elle est mauvaise d'entendre, mas ela é uma verdade que a gente precisa ouvir. mais c'est une vérité que nous avons besoin de comprendre. Deus Dieu jamais deixará de cumprir as suas ne promessas. va jamais laisser de accomplir ses promesses. Repita comigo. Répète avec moi. Deus cumpre todas as suas promessas, Dieu accomplit toutes ses promesses. mas Deus não é obrigado Mais Dieu n'est pas obligé a cumprir à accomplir com as nossas faltas avec nos manques de esforços. d'efforts. Vou repetir. Je vais répéter. Deus, Dieu, ele cumpre com todas as suas promessas, il accomplit toutes ses promesses. mas Deus não tem nenhuma obrigação Mais Dieu n'a aucune de obligation cumprir as promessas d'accomplir les por promesses falta dos meus esforços. par manque de mes efforts. O que você está dizendo com isso, pastor? Qu'est-ce que tu veux dire avec cela, Que pasteur? para me herdar a promessa, Deus precisa do meu esforço? Que pour que j'aie la promesse, Dieu a besoin de mon effort. E em algumas promessas que Deus nos faz é importante. Dans quelques promesses que Dieu nous fait, c'est important. Por isso que Deus disse para Josué: C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, eu tenho uma terra prometida. j'ai une terre promise. Tem de bom ânimo, Et soyez courageux, esforça-te. faites des efforts. Vai depender também do teu esforço. Ça va dépendre aussi de ton effort. Não depende só da minha promessa. Ça ne dépend pas seulement de ma promesse. A minha promessa eu vou cumprir. Ma promesse, je vais l'accomplir. Mas a minha pergunta é: você está disposto a se esforçar para entrar? Mais ma question est, est-ce que tu es prêt à faire des efforts pour rentrer? Nós vivemos um tempo hoje Nous vivons dans un temps aujourd'hui onde a igreja acha où l'Église pense que ela não precisa ter um esforço, qu'elle n'a pas besoin de faire des efforts, que ela não precisa se esforçar. qu'elle n'a pas besoin de faire des efforts. Deixa eu te falar um texto para você e você vai entender. Laisse-moi te dire un texte et tu vas Todos comprendre. nós, Nous tous, da mesma maneira, de la même temos manière, uma promessa do reino de Deus, nous sim ou avons une não? promesse du règne de Dieu. Oui ou non? Deus falou que nos daria o seu reino. Dieu nous a dit qu'il donnerait son règne. Começa com João Batista, Ça commence avec Jean-Baptiste, dizendo que estava perto o reino dos céus. en disant qu'il était près les cieux. Jesus chega Jésus arrive, e ele diz: il dit, é chegado o reino dos céus. le règne des cieux est arrivé. O reino dos céus já chegou. Le règne des cieux est O déjà reino arrivé. dos céus já está entre nós. Le règne des cieux est déjà Mas entre nous. João Batista vai dizer uma coisa: Mais Jean-Baptiste va dire quelque que o chose. reino de Deus, Que le règne de que Dieu o reino dos céus que le règne des é cieux tomado à est força. pris par force. Olha que coisa interessante. Regarde comme c'est intéressant. Da mesma maneira que a terra prometida De la même manière que la terre promise necessitaria dele ter bom ânimo, nécessitait qu'il soit courageux, eles se esforçarem. qu'il fasse des efforts. E olha que era interessante, Et regarde comme c'est que é a intéressant. parte que eu vou entrar daqui a pouco. Et que c'est la partie que je vais bientôt Eles rentrer. tinham que se esforçar, Il devait faire des efforts, ter bom ânimo être courageux e tinha que meditar de dia e de noite na palavra. et méditer jour et nuit dans la parole. Não é diferente do nosso tempo hoje. Ce n'est pas différent de nos temps aujourd'hui. As mesmas promessas que foram feitas a eles Les mêmes promesses qui ont été faites à eux, é feita a nós. elles sont faites à nous. Deus tem um reino dos céus para nós. Dieu a un règne des cieux pour nous. Mas Deus diz: você tem que se esforçar, Mais Dieu dit tu dois faire des efforts, ter bom ânimo être courageux e meditar na minha palavra de dia e de noite. et méditer dans ma parole jour et nuit. Quando eu olho para esse texto, Quand je regarde ce texte, eu vejo que Josué, je vois que Josué, ele entendeu essa verdade. il a compris cette vérité. E ele entendeu que às vezes a promessa que Deus nos faz, Et il a compris que parfois la promesse que Dieu nous fait, ela estará condicionada ao nosso esforço, elle sera prise dans nos efforts, à nossa dedicação à notre dédication e à nossa renúncia. et notre renonce.
Ah, Deus prometeu. Ah, Dieu, il a promis. Deus prometeu, vai acontecer. Dieu, il a promis, ça va arriver. Fala, Deus prometeu. Dis, Dieu a promis. E Deus cumpre com tudo que Ele promete. Et Dieu, il a accompli avec tout ce qu'il a promis. Mas diga assim, mas eu Mais dis, mais moi, preciso entender j'ai besoin de comprendre que precisa existir esforço, qu'il doit y avoir de l'effort, dedicação la dédication e renúncia. et des renonces. Não adianta você querer viver o presente Ça sert à rien de vouloir vivre le présent se você não renunciar ao passado. si tu ne renonces pas au passé. E não adianta você querer viver o futuro Et ça sert à rien de vouloir vivre le futur se você não renunciar ao presente. si tu ne renonces pas au présent. Porque o teu presente amanhã vai ser um passado. Parce que ton présent aujourd'hui, demain, ça va être un passé. Vocês estão entendendo onde eu quero que vocês cheguem? Vous comprenez? Da mesma maneira De la même manière que eles tinham uma terra prometida, qu'ils avaient une terre promise, nós temos um reino que nos foi prometido. nous avons un règne qui nous a été promis. Diga, o reino nos foi prometido. Dis, le règne nous a été promis. A terra prometida é um tipo do reino dos céus para a igreja nesses novos dias. La terre promise est comme le règne des cieux pour l'Église dans nos jours. Abre Mateus capítulo 4, versículo 17, vamos ler isso. Ouvrez Matthieu 4. Mateus 4, 17 diz assim: Então começou Jesus a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 17. Agora Mateus 5, 10. Maintenant Matthieu 5, 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir de novo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler mais um texto em Mateus 18, 4. Matthieu 18, 4. Porque aquele que se tornar humilde, ou simples, ou dependente, como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Esses 3 versículos eu fiz questão de ler, Ces 3 versets, je voulais les lire, porque isso mostra uma promessa para nós. car ça montre une promesse. É lógico que o reino dos céus, quando a grande maioria de nós lemos esse texto, C'est logique que quand les règnes des cieux, quand nous lisons ce texte, a gente começa a imaginar nous commençons à imaginer que o reino dos céus que le règne des cieux, só é nos dado il est seulement donné nos céus. dans les cieux. Mas o reino dos céus Mais le règne des cieux, nos é dado na terra. il nous est donné sur la terre. Então, se o reino dos céus foi nos dado na terra, Donc si le règne des cieux nous est donné sur la terre, o que Deus exige de nós? qu'est-ce que Dieu exige de nous? Que vivemos Qu'on vive como cidadãos comme des do citoyens reino dos céus. des règnes des cieux. Preste atenção, é mentalidade. Prêtez attention, c'est de la mentalité. O que Deus estava fazendo com eles no deserto Ce que Dieu est en train de leur faire dans le désert, era ensinando eles c'est les enseigner a um povo à un peuple a ter uma mentalidade à avoir une mentalité que era adequada qui soit adéquate para a terra prometida. pour la terre promise. É por isso que eles aprendem. A primeira coisa que Deus diz para Moisés: C'est pour ça la première chose que Dieu a dit à Moïse, diga para Faraó dis à Pharaon, liberar o meu povo à libérer mon peuple para que me sirva. pour qu'il me serve. Só que essa palavra sirva não está muito legal no Mas- nosso vocabulário. Mais servir dans notre vocabulaire, elle n'est pas trop Porque cool. o conceito é: Parce que le concept est peça para o povo, demande au ou peuple, para Faraó, demande à Pharaon liberar o meu povo à délivrer mon peuple para que me cultue. pour qu'il me donne culte. É esse texto. C'était ce texte. Diga comigo, cultuar. Dit donner culte. Engraçado. C'est drôle. Por que Deus está pedindo para o povo cultuar a Ele? Pourquoi Dieu leur demande de prêter culte à Dieu? E o Deus agora, não somente através de Moisés,
et pas seulement à travers Moïse, e ensinar esse povo a aprender a cultuar. et à enseigner ce peuple à donner culte. Antes de ele entrar na terra prometida, Avant de rentrer dans la terre promise, eles tinham que aprender a cultuar. ils devaient apprendre à donner culte. Mas na verdade não era só a questão do culto em si. Mais ce n'était pas seulement le culte en soi. Eles teriam que entrar dentro da terra prometida Ils devraient rentrer dans la terre promise com uma cultura. avec une culture. Diga, o culto Dit le culte, leva à cultura. ramène à la culture. Guarde o que eu vou te dizer. Garde ce que je vais te dire. Nenhuma cultura Aucune culture leva ao culto. ramène au culte. O culto Le culte, introduz uma cultura. il introduit une culture. Eu vou repetir para você. Je vais te répéter. O culto, Le culte, ele introduz uma cultura. il introduit une culture. Quer destruir uma cultura? Tu veux détruire une culture? Acabe com os cultos. Arrête avec le culte. Quando eu acabo com o culto, Quand ils arrêtent avec le culte, eu vou modificando a cultura. je modifie la culture. Se nós pegamos a cultura europeia Si on prend la culture européenne, nos 2 séculos passados, dans les 2 siècles passés, é lógico que não tem ninguém aqui vivo nessa época, c'est né? clair qu'il n'y a personne ici qui est vivant. Mas provavelmente você deva ter lido alguma coisa a respeito de 2 séculos atrás sobre a cultura europeia. Mais probablement, tu as dû lire quelque chose de la culture européenne il y a 2 siècles en arrière. A cultura europeia, 2 séculos passados, La culture européenne il y a 2 siècles en tinha arrière uma forte influência, avait une forte influence cristã, chrétienne. porque o culto era muito visto, Parce que le culte était vraiment vu. era muito praticado. Il était vraiment pratiqué. Ao longo dos tempos, Dans les ans sont passés, os cultos foram deixados ils ont commencé à être délaissés. e a cultura vai sendo modificada. Et la culture, elle commence à modifier. Já não é mais a mesma. Ce n'est plus la même. Então você quer destruir uma nação? Donc tu veux détruire une nation, Tira o culto. enlève le culte. Você quer destruir, ou melhor, uma cultura? Ou mieux, tu veux détruire une Tira o culture, culto. enlève le culte. O que mantém-nos sério a nossa cultura Ce qui nous maintient sérieux dans notre culture, é o culto. c'est le culte. Se você for para países do Extremo Oriente, Si tu vas dans les pays de l'Extrême-Orient, o que determina a cultura deles ce qui détermine leur culture, é o culto para quem eles dão. c'est le culte à qui ils donnent. Tenta tirar o budismo deles, Enlève le Bouddha d'eux, vocês acabam com a cultura deles. tu arrêtes avec leur culture. Porque o culto Parce que le culte nos determinará a nossa cultura. va déterminer notre culture. Por que você está dizendo isso, pastor? Pourquoi tu dis cela, pasteur? Porque nós estamos vivendo hoje em tempos Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un temps onde eles vão atacar os cultos. où ils vont attaquer les cultes. E aí talvez você fale, pastor, mas já estão atacando, não estou falando culto dentro de um templo. Mais peut-être tu vas dire, mais pasteur, ils sont déjà en train d'attaquer. Je te parle Eu pas estou d'un falando o culte teu dans les temples. culto com Je Deus. te parle de ton culte à Dieu. O teu culto durante a semana. Ton culte durant la semaine. Foi o que a pastora disse aqui, nós não temos culto durante a semana. C'est ce que la pasteur a dit. Nous n'avons pas de culte durant la semaine. Aí viemos aqui no domingo Et nous venons ici le e dimanche. temos dificuldade de sentir a presença de Deus. Et nous avons une difficulté de sentir la présence de Dieu. Porque o nosso culto é só dentro de um templo. Parce que notre culte est seulement dans un temple. O nosso culto é só quando estamos aqui reunidos. Notre culte est seulement quand nous sommes ici réunis. E aí começa a mudar a nossa cultura Et ça commence à changer notre culture. quando vai enfraquecendo o nosso culto para Deus. Quand il affaiblit notre culte à Dieu. Preste atenção. Prête attention. A cada dia Chaque jour que nós iremos viver, que nous allons vivre, mais seremos atacados nous allons être plus attaqués no nosso culto a Deus. dans notre culte à Dieu. Porque se atacar o meu culto e o teu culto, Parce que s'ils attaquent mon culte et ton culte, a nossa cultura é mudada. notre culture change. Por isso que Deus falou assim, Moisés, C'est pour ça que Dieu a dit Moïse, você vai continuar o que... Josué, você vai continuar o que Moisés havia começado. désolé, Josué, tu vas continuer ce que Moïse a commencé. Você vai ensinar esse povo a cultuar no deserto. Tu vas enseigner ce peuple à donner culte dans le désert. Isso vai inserir neles uma cultura Et ça va leur insérer une culture para eles entrarem numa terra pour rentrer dans une terre com uma cultura formada. avec une culture formée. Presta atenção.
Prête attention. O culto que nós estamos fazendo hoje, que Deus nos ensinou também, Le culte que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que Dieu nous a está enseigné criando em aussi, nós uma cultura il crée en nous une para culture nós podermos entrar pour pouvoir rentrer no reino dos céus. dans le règne des cieux. O que quando as pessoas olharem para nós, Quand les personnes vont nous voir, eles vão olhar a nossa cultura. ils vont voir notre culture. Judaísmo Le judaïsme não é uma nacionalidade. n'est pas une nationalité. Alguém diz, nasceu em Israel, é judeu. Quelqu'un dit, il est né à Israël, c'est un juif. É israelense. Il est israélien. O fato deles terem uma maneira de cultuar, Le fait qu'ils aient une manière de donner culte, aonde quer que eles nasçam, où il naît, eles se tornam judeus. ils sont des juifs. Porque o culto Parce que le culte determina a cultura. détermine la culture. Nós estamos falando, nós viemos falando de algumas situações que nós estamos vivendo no nosso século. On parle à propos de situations que nous sommes en train de vivre dans notre siècle. E o nosso século é um século que está sendo dominado por uma mentalidade única, Et notre siècle est dominé par une mentalité unique tentando introduzir um governo único, qui essaye d'introduire un gouvernement unique, uma direção única. une direction unique. Tudo que nós estamos vivendo hoje nesse século, principalmente nessa década, Tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce siècle, principalement dans cette décennie, está nos levando para um entendimento nous ramène à une compréhension que querem só um tipo de cultura, qui veut seulement un type de culture, tipo de mentalidade. un type de mentalité. Eu estive falando na semana passada sobre o calendário dos anos chineses. J'ai dit la semaine passée à propos du calendrier des années chinoises. 2019 foi o ano do porco. 2019, ça a été l'année du cochon. 2020 foi o ano do calendário chinês, foi o rato. 2020, dans le calendrier chinois, ça a été le rat. E esse ano, Et cette année, 2021, 2021, é o ano do boi. c'est l'année du bœuf. Por isso que vocês abram o Google lá e vê o boi direto, né? C'est pour ça que vous ouvrez le Google et vous voyez Se le você bœuf. abrir o Google, quem directement. já abriu o Google e viu a imagem de bois? Qui a Levante- déjà levante ouvert a mão, só pra me Google ver. et a vu des Muitos de images de vocês. bœuf? Mas por quê? Mais pourquoi? Porque é o ano do boi. Parce que c'est l'année du bœuf. E por que coloca logo da China? Tantos tem o calendário israelense, Mais pourquoi ils mettent celui de la Chine? Il y a le calendrier israélien. tem outros calendários também. Il y a d'autres calendriers. Mas parece que eles fazem questão de colocar uma imagem, Mais on dirait qu'ils veulent vraiment mettre une image. e é uma imagem praticamente que subliminar, C'est une image subliminaire. para que você possa não vê-la, mas não entendê-la. Mais pour que tu puisses voir, mais pas la comprendre. Ela entra na tua mente, Elle rentre dans tes pensées, mas você não consegue compreender o significado dela. mais tu n'arrives pas à comprendre ce que signifie. Mas ela tem um significado. Mais là, elle a une signification. 2019 2019, foi a sujeira, por isso que fala do porco, ça a été la saleté, c'est pour ça qu'il parle du cochon. aonde esconderam muitas coisas, Où ils ont caché plusieurs choses. aonde muitas coisas foram feitas Où beaucoup de choses ont été faites e foram encobertas. et elles ont été couvertes. 2019 2019, foi o ano ça a été une année que Satanás escolheu que Satan a choisi para proliferar uma sujeira, pour propager une saleté, para trazer uma sujeira, pour ramener une saleté, uma enfermidade une infirmité, que, segundo é comprovada, que selon c'est que comprouvé vem de uma sujeira também. que ça vient aussi d'une saleté. 2020, 2020, o ano do rato, l'année du rat, representa a praga. ça représente les pragues. 2020 2020, foi o ano ça a été l'année que esse vírus se propagou que ce virus s'est propagé como uma praga por todo mundo, comme une peste dans le monde entier. por todo mundo. Dans le monde entier. Nós vimos muitas vidas morreram em 2020. Nous avons vu beaucoup de vies en train de mourir. Muitas, em todos os lugares, em todas as nações. Dans tous les endroits, dans toutes les nations. E 2021 Et 2021, é o ano do boi. ça a été l'année du bœuf. Quando eu falo de boi, Quand je dis bœuf, eu falo de gado. je parle de troupeau. Quando eu falo de gado, Quand je parle de troupeau, eu lembro de rebanho. je me rappelle de troupeau.
Por que eu lembro de rebanho? Pourquoi je me rappelle du troupeau? Porque quem já trabalhou com um rebanho, Parce que qui a déjà travaillé avec un troupeau, quando uma praga pega no rebanho, quand une peste prend dans un troupeau, todo rebanho é vacinado. tout le troupeau est vacciné. Todo rebanho ele é tratado da mesma maneira, Tout le troupeau est traité de la même do manière, mesmo jeito, de la même manière, da mesma forma. de la même forme. É um rebanho. C'est un troupeau. Nós estamos vivendo agora 2021, Nous sommes en train de vivre 2021, onde todos, où tous, e eu não estou aqui falando que você deve ou não deve, eu estou aqui dando só informação, et je ne te dis pas ce que tu dois ou dois pas, mais je te donne juste des informations, que todos terão que tout le monde aura, que viver devra vivre como rebanho no mundo comme un troupeau dans le monde, algumas situações, dans quelques situations. como todos vão precisar ser vacinados, Comme tout le monde va devoir être vacciné, como todos já estão usando máscara. comme tout le monde est déjà en train d'utiliser des masques. Essa é a tendência de trazer uma mentalidade para nós. C'est la tendance de ramener une mentalité à nous. Isso é uma mentalidade de trazer isso é uma ideia de trazer uma mentalidade de rebanho. Et ça, c'est une idée de ramener une mentalité de troupeau. Por que você está dizendo isso, pastor? Et pourquoi tu dis cela, pasteur? Porque esta é a vontade Parce que cela est la volonté daqueles que estão governando. de ceux qui sont en train de gouverner. E porque tudo isso Et car tout cela precisa cumprir com uma agenda. a besoin d'accomplir dans un A agenda. agenda L'agenda de Deus, de Dieu, que é arrebatar a sua igreja, que c'est dans ravisser son église. e a agenda do anticristo, Et l'agenda de l'Antichrist, que é trazer que c'est ramener o domínio une domination sobre todas as nações. sur toutes les nations. Guarde isso. Garde cela. Você vai entender porque eu antecipei falando sobre essas coisas e agora eu vou voltar para Josué. Tu vas comprendre pourquoi j'ai parlé de cela et maintenant je vais revenir vers Josué. Josué sai daquele lugar Josué sort de cet endroit com aquela promessa avec cette promesse que Deus seria com ele como foi com Moisés. que Dieu sera avec lui comme il a été avec Moïse. Ele tem uma difícil missão, Il a une mission difficile, que é levar os homens que c'est ramener les hommes a uma terra prometida. à une terre promise. Muitos deles já haviam morrido, Beaucoup d'entre eux étaient déjà morts. alguns ainda estavam com eles que havia saído do Egito, Quelques-uns étaient avec lui, ceux qui sont sortis de l'Égypte. mas a missão dele era conduzir o povo. Mais sa mission était de conduire le peuple. E Deus foi muito claro ao líder Josué. Et Dieu a été très clair au leader Josué. Você tem que ter bom ânimo Tu dois être courageux e você tem que ter força. et tu dois avoir de la force. Você tem que se esforçar. Tu dois faire des efforts. Eu vou te ajudar. Je vais t'aider. O grande problema Le grand problème, é entender c'est comprendre que quando nós temos a força de Deus, que quand nous avons la force de Dieu, nós não precisamos nos esforçar. nous n'avons pas besoin de faire des efforts. E Deus falou: não, Et Dieu a dit non, eu vou te ajudar, je vais t'aider, mas esforça-te. mais fais des efforts. Você vai ter que ter um esforço nos dias de hoje Tu vas devoir faire un effort dans nos e jours nos dias que hão de vir et dans les jours qui vont venir para permanecer no reino de Deus. pour rester dans le règne de Dieu. A salvação já foi nos dada, Le salut nous a déjà été donné, mas dependerá de nós, mais ça va dépendre de de nous, esforço, d'un effort, un effort e de ânimo et d'être para animé que eu possa manter o culto a pour Deus. que je puisse maintenir le culte à Dieu. Você vai entender isso, Tu vas comprendre cela, porque as dificuldades virão. parce que les difficultés vont venir. E virão não só dificuldades, virão pessoas querendo nos desanimar. Et pas seulement des difficultés, des personnes vont vouloir venir nous désanimer. Uma coisa nós temos as dificuldades que nós vivemos no dia a dia Une chose, c'est avoir les difficultés dans nos jours, da vida. de la vie. Outra coisa são pessoas Une autre chose, c'est des personnes que virão nos desanimar. qui vont venir nous désanimer. Quando Josué estava perto para chegar lá Quand Josué était proche à arriver à terra prometida, à la terre promise, tinha pessoas que já estavam querendo desanimar. il avait des personnes qui voulaient le décourager. Moisés havia falado para ir 12 espias, lembra? Moïse a dit à 12 homens 12 hommes olhar a terra. à regarder la terre. 10 deles vieram com um relato negativo. 10 sont venus avec une nouvelle négative. E 2
et 2. Falou, não, On dit non, nós vamos entrar. nous allons rentrer. Eram 12 homens. C'était 12 hommes. E o que é interessante desses 12 homens, 10 Ce qui est intéressant, c'est que 10 veio desanimar o povo. sont venus décourager le peuple. E eu olho uma coisa aqui quando eu leio na Bíblia. Et je vois quelque chose ici quand je regarde la Bible. Eles chegaram para Moisés e falaram assim, não, não é para nós lá não. Ils sont arrivés vers Moïse, ils ont dit non, c'est pas pour nous là-bas. A terra de fato é como Deus havia prometido, La terre, elle est comme Dieu l'a promis, mas a terra tem homens gigantes, mais la terre a des hommes géants, homens fortes, des hommes forts, homens do quais nós diante deles somos como gafanhoto. hommes face à eux, nous sommes comme des insectes. Preste atenção, Prête attention, eles já estavam perto da terra prometida. ils étaient déjà proches de la terre Eles promise. chegaram a ver a terra prometida. Ils ont vu la terre Eles promise. chegaram a olhar a terra prometida e tudo que nela tinha. Ils ont vu la terre promise et tout ce qu'il y avait là-bas. Mas eles não só olharam a promessa, Mais ils n'ont pas seulement regardé la promesse, mas eles olharam também as dificuldades para entrar. mais ils ont vu aussi les difficultés pour rentrer. Eu sei que você sabe de tudo que Deus tem para você como promessa. Je sais que tu sais tout ce que Dieu a pour toi comme promesse. Mas lembre que todas as promessas da sua vida para se cumprir também vai ter algumas dificuldades que vão aparecer. Mais rappelle-toi que pour toutes les promesses, parfois il va y avoir des E o difficultés. que Deus quer te ensinar nesta manhã Et ce que Dieu veut t'enseigner ce matin, é que você entenda algo, c'est que tu comprennes quelque chose, que você precisa se esforçar, que tu as besoin de faire des efforts, que você precisa ter bom ânimo. que tu dois être courageux. E o que vai fazer com que você continue Et ce qui va faire que tu é continues, grande segredo que chama c'est un grand secret qui s'appelle meditação. la méditation. Nós vamos falar sobre isso. Nous allons parler à propos de cela. Mas quando eu olho para esses homens, Mais quand je regarde ces hommes, o que fez com que eles se desanimassem? qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été découragés? Foi a maneira de como eles se enxergavam. C'est la manière dont ils voyaient, A maneira de como nós nos enxergamos. la manière dont nous nous voyons. Nós mesmos nos autodesqualificamos. On se désqualifie. Vou repetir. A maneira de como você se enxerga, La manière dont tu te vois, você pode se autodesqualificar. tu peux te désqualifier toi-même. A maneira de como você enxerga não é a maneira de como Deus te enxerga. La manière dont toi tu te vois, pas la manière dont Dieu te voit. Como Deus te enxerga, Comme Dieu te voit, ninguém muda. personne change. Da maneira que Deus te vê, La manière dont Dieu te voit, ninguém muda. personne change. A minha pergunta nesta manhã é: Ma question ce matin est como você se vê? comment tu te vois? Eu vou repetir. Je vais répéter. A minha pergunta é de como você se vê. Ma question est comment tu te vois? Dia alguém me perguntou: Un jour, quelqu'un m'a demandé, pastor, pasteur, eu vou desistir. je vais laisser tomber. O evangelho não é para mim. L'évangile n'est pas pour moi. E eu falei: por que não é para você? Et j'ai dit pourquoi il n'est pas pour toi? Falou: porque eu não me sinto apto para ser salvo. Parce que je me sens pas apte à être sauvé. Eu estou 20 anos no evangelho Je suis à 20 ans dans l'évangile e eu não consegui me libertar de muitas coisas ainda. et je n'ai pas réussi à me délivrer de plusieurs choses encore. Então eu não vou ser salvo. Donc je ne vais pas être sauvé. Eu não acredito que eu vou ser salvo, Je ne crois pas que je vais être sauvé. porque eu continuo ainda fazendo muitas coisas Parce que je continue à faire encore beaucoup de choses que eu já deveria estar livre delas. que aurait dû être délivré. Eu falei: o problema seu não é o fato de você estar fazendo essas coisas, Le problème, c'est pas que tu fasses ces choses, embora você precise se libertar delas. même si je dois être délivré d'elles. Mas você não se libertou delas Mais tu ne t'es pas délivré porque d'elles você não entendeu o que é salvação. parce que tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est le salut. A salvação Le salut, não é porque você faz coisas boas. c'est pas parce que tu fais des bonnes choses. A salvação não é porque você acerta sempre. Le salut, c'est pas parce que tu fais tout juste. A salvação Le salut não está naquilo que você faz. n'est pas dans ce que tu fais. A salvação está em Jesus. Le salut est en Jésus. E ele já fez. Il l'a déjà fait. Se eu e você não entendermos isso, Si toi et moi, nous ne comprenons pas cela, toda hora a gente vai achar: toutes les fois, on va croire eu não vou ser salvo. je ne vais pas être sauvé. Como você não vai ser salvo? Comment tu ne vas pas être sauvé? Não depende de você. Ça dépend pas de toi.
A salvação Le salut, foi Deus que nos deu por Cristo Jesus. c'est Dieu qui nous a donné par milieu Não de é Jésus. você que está fazendo alguma coisa para ser salvo. C'est pas toi qui fais quelque chose pour être sauvé. Quando você entendeu que Jesus é a sua salvação, Quand tu comprends que Jésus est ton salut, você começa a viver o que Jesus está vivendo tu commences à vivre ce que Jésus e a você vécu, começa a ter uma atitude de salvo. et tu commences à vivre une attitude de sauver. Sabe qual é o nosso problema? Tu sais quel est notre problème? A gente quer ter uma atitude de salvo On veut avoir une attitude de sauver sem entender salvação. sans comprendre le salut. Jesus já fez. Jésus l'a déjà fait. E agora eu tenho que entender Et maintenant, je dois comprendre que o problema da salvação está resolvido. que le problème du salut, il est résolu. Eu aceitei Ele, Je l'ai accepté. Ele é meu Deus, Ele é mon Dieu. Ele é meu Salvador. Il est mon sauveur. Agora eu tenho que deixar que o Espírito Santo dele Maintenant, je dois laisser que son Saint-Esprit me leve para viver uma vida de uma pessoa salva. me ramène à vivre une vie d'une personne sauvée. Você consegue entender isso ou não? Vous arrivez à comprendre cela ou pas? Então, o que vai fazer Donc, qu'est-ce qu'il va faire? o Espírito Santo? Le Saint-Esprit. Produzir em mim Produire en moi uma vida une vie de alguém que é salvo. de quelqu'un qui est sauvé. Se eu não entender isso, Si je ne comprends pas cela, eu vou tentar, eu mesmo, Ailton, je vais essayer moi-même, tentar Ayrton, me salvar essayer de me sauver por meio de Cristo. par milieu de Christ. Quantas pessoas estão tentando se salvar Combien de personnes essayent de se por sauver meio de Cristo? par milieu de Christ? Deixa eu te falar uma coisa. Laisse-moi te dire quelque chose. Não é você tentando se salvar por meio de Cristo. C'est pas toi qui vas essayer de te sauver par milieu de Christ. É o Pai C'est le Père te salvando en te por sauvant meio de Cristo. par milieu de Christ. Vocês conseguem entender isso ou não? Vous arriveriez à comprendre? Porque senão você sempre vai ter na mente Sinon, vous allez toujours avoir dans les pensées uma mentalidade que, não dá, eu vou voltar pro Egito. une mentalité de dire ah non, je peux plus, je dois retourner en Égypte. Eu vou voltar para as coisas que eu faço porque o evangelho não é para mim. Je vais retourner à faire les choses que je faisais parce que l'évangile n'est pas pour moi. Deixa eu falar uma coisa para você, deixar bem claro. Laisse-moi te dire quelque chose de très clair. Você precisa se enxergar como filho. Tu as besoin de te voir comme fils. Você precisa se enxergar como filha. Tu as besoin de te voir comme fille. Você precisa se enxergar não como um pecador mais. Tu dois te voir pas comme un pécheur. Você tem que se enxergar como um salvo que peca. Tu dois te voir comme un sauvé qui Não pêche. como um pecador que está tentando ser salvo. Pas comme un pécheur qui essaye d'être sauvé. Preste atenção. Prête attention. Isso vai mudar muito na sua maneira de ver e entender e pensar. Ça va changer ta manière de penser. Se você acha que você é um pecador depois que aceitou Jesus, Si tu penses que tu es un pécheur après que tu as accepté Jésus, que está tentando ser salvo, qui essaye d'être sauvé, está enganado. c'est faux. Você já foi salvo por Jesus Tu as déjà été e sauvé par agora Jésus. você é um salvo Et maintenant, tu es un sauveur, que está un sauvé tentando viver uma vida de salvo. qui essaye de vivre une vie de sauvé. Porque você é Parce que tu es aquilo que você pensa. ce que tu penses. Assim como imaginou a sua alma, a Comme- sua mente, Comme tes pensées ont assim imaginé. é. C'est comme ça. Se você pensa que você é um pecador Si tu penses que tu es un que pécheur, está sendo salvo, qui est en train d'être sauvé, o que o pecador faz? qu'est-ce que le pécheur fait? Il pêche. Mas se você colocar na tua mente Mais si tu mets dans tes pensées que você é um salvo, que tu es un sauvé, o que o salvo faz? qu'est-ce que le sauvé fait? Busca a santidade. Il cherche la sainteté. Porque todo salvo ele tem uma mentalidade de ser santo. Parce que tout sauvé a une mentalité d'être saint. A grande maioria de nós não conseguimos nos livrar do pecado por quê? La grande plupart de nous n'arrivent pas à être délivrés du péché. Pourquoi? Porque a gente tem uma mal percepção de quem, nós não sabemos quem somos. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. O fato de não saber quem nós somos, Le fait de ne pas savoir qui nous nós sommes, nos desqualificamos. on se disqualifie nous-mêmes. Se você não saber quem você é, Si tu ne sais pas qui tu es, você se autodesqualifica. tu vas te disqualifier toi-même. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar para você? Vous arrivez à comprendre? Se você se preocupar, Si tu te préoccupes, se você colocar na tua mente, si tu mets dans tes pensées, na tua dans cabeça, ta tête, que você é uma pessoa santa que tu es une personne e sainte, não por mérito teu, et pas par porque ta Cristo propre mérite, santificou-nos, parce que Christ que nous a você, sanctifiés, que você é uma pessoa salva que tu es une e personne não por mérito sauvée, meu, et pas par porque moi-même, Cristo me salvou. parce que Christ m'a Se a sua sauvé. mente se ocupar Si tes pensées em s'occupent sempre lembrar, à toujours se rappeler, em dizer para
você: à dire à toi-même, eu sou santo, je suis saint, eu sou salvo, je suis sauvé, eu sou santo, je suis saint, eu sou salvo, je suis sauvé, eu sou santo, je suis saint, eu sou salvo. je suis O teu sauvé. comportamento começa a ser como de santo, como de uma comportement pessoa commence salva, como d'une de um personne santo, sainte, como de uma d'un pessoa saint, salva. comme d'une personne sauvée. Aplauda, ele merece. Applaudissez-le, il mérite. Mentalidade. Mentalité. Quando Josué foram com eles, Quand Josué est allé avec eux, Josué e Caleb, Josué et Caleb, a mentalidade de Josué era diferente. la mentalité de Josué. Eles était não différente. olharam o gigante, Ils n'ont pas regardé les géants. eles olharam a promessa. Ils ont regardé la promesse. Isso é meu. C'est à moi. Deus já me disse que é meu. Dieu m'a déjà dit que c'est à moi. Eu vou me esforçar. Je vais faire des efforts. Eu vou buscar. Je vais chercher. É meu por direito. C'est à moi par droit. Deus me deu. Dieu m'a donné. Diga, Deus me deu o direito de ser santo. Dis, Dieu m'a donné le droit d'être saint Pela santificação de Cristo. par la sanctification de Christ. Então diga, é meu direito ser santo. Donc dis, c'est mon droit d'être saint. Presta atenção. Prête attention. É um direito. C'est un droit. Quando o pensamento, o pecado vir sobre você, você fala assim: eu não aceito, porque o meu direito é ser santo. Quand une pensée de péché vient sur toi, dis, je n'accepte pas parce que mon droit est d'être saint. Quando você compra uma coisa Quand tu achètes quelque chose e vem com defeito, et elle vient avec un aí você défaut vai trocar. et tu vas changer. Aí a pessoa fala: não vou trocar. Et la personne dit, je vais pas Você changer. fala assim: é meu direito, eu paguei. Tu dis, c'est mon droit, je l'ai payé. Não é assim? C'est pas comme ça? Não é assim? C'est pas comme ça? Por que você não faz isso no reino dos céus? Pourquoi tu fais pas cela dans le règne des cieux? Por que você não faz isso assim na sua vida? Pourquoi tu fais pas comme ça dans ta vie? Como assim, pastor? Eu não paguei nada. Comment ça, pasteur, je n'ai rien payé? Você não, mas Jesus pagou. Toi non, mais Jésus a payé. Você vai falar assim: Tu é vas dire meu comme direito ser santo, C'est mon droit d'être saint. porque Jesus pagou por mim. Parce que Jésus a payé pour Ele moi. pagou por mim. Il a payé pour moi. Preste atenção. Prête attention. Se você não exigir esse direito na sua vida, no mundo espiritual, Si tu n'exiges pas ce droit dans la vie você spirituelle, não vai viver isso. tu ne vas pas vivre cela. É um direito seu. C'est un droit. Foi conquistado na cruz por Cristo. Il a été pris sur la croix par Christ. Não é uma coisa que você está fazendo. C'est pas un truc que toi tu É uma fais. coisa que alguém foi lá e pagou e falou: filho, vai lá buscar, é teu. C'est quelqu'un qui a fait. A santidade é il a dit, va tua. chercher, c'est à A toi. salvação é La tua. sainteté est à toi, le salut Esforça-te, est à toi. esforça-te, Fais des efforts. Fais esforça-te. des efforts. Esse é o comportamento que eu e você precisamos ter. C'est le comportement que nous devons avoir. Eles ignoraram Ils ont ignoré o que Deus havia falado para eles. ce que Dieu leur avait dit. Eles esqueceram quem eles eram. Ils ont oublié qui ils étaient. Deus chamou eles de filhos. Dieu les a appelés de fils. Deus também havia chamado por meio de Moisés que ele era o seu povo. Dieu avait appelé aussi par milieu de Moïse qu'ils étaient son peuple. Só que eles não sabiam Sauf qu'ils ne savaient pas quem eles eram de fato. qui ils étaient véritablement. O problema não é que Deus não sabe quem você é. Le problème, c'est pas Dieu ne pas savoir qui tu es. Deus sabe quem você é. Dieu sait qui tu es. E a gente confunde o seguinte: Et on confond cela. depois que você foi salvo, Après que tu as été sauvé, Deus sabe quem você é. Dieu sait qui tu es. Vou deixar mais claro. Je vais laisser plus clair. O pecado Le péché me definia quem eu era me définissait que j'étais até eu aceitar Jesus. jusqu'à ce que j'accepte Eu Jésus. aceitei a Jesus. J'ai accepté Jésus. O pecado não me define. Le péché ne me définit pas. Não entenderam o Espírito Santo. Ils n'ont pas compris Saint-Esprit. O pecado me definia porque Le péché me définissait parce ele dizia para Deus que eu era um pecador. qu'il disait à Dieu que j'étais un pécheur. Eu aceitei a Jesus. J'ai accepté Jésus. Jesus me dá uma definição. Agora ele é santo que às vezes ele pode pecar. Jésus me donne une définition. Il est saint et parfois il peut pécher. Só que quando nós pecamos, Sauf que quand nous péchons, a gente pensa: não, eu sou um pecador. on pense non, mais je suis un pécheur. Porque eu estou pecando. Parce que je pêche. Todos pecam. Nous tous péchons. Todos pecaram. Tout le monde a péché. Porque você pode pecar pensamentos, atitudes e Parce palavras. que tu peux penser par des pensées, E o- attitudes et par E o et paroles. pecado não é só fazer mal. Et le péché, c'est pas seulement faire du mal. Pecado é deixar de também fazer o bem. Le péché, c'est de laisser de faire le bien Tiago 4,17 diz: aquele que conhece o bem e não faz, peca. aussi. En Jacques, c'est dit, celui qui connaît le bien et ne le fait pas, il pêche. Você consegue entender isso? T'arrives à comprendre cela? Ou só eu que peco aqui? Ou il y a que moi qui pêche ici? Ai, pastor, você peca, peco, irmão. Ah, pasteur, É. tu pêches? Oui, je pêche.
deixar de fazer o bem, laisser de faire le bien, às vezes de me comprometer com coisas mais terrenas do que espiritual, parfois être plus, me compromettre avec des choses plus terrestres que spirituelles, mas eu sou um santo mais je suis un saint. que todo dia estou buscando a santidade. Qu'à chaque jour je cherche la O sainteté. pecado na minha vida não é intencional, é acidental. Le péché dans ma vie, il est Ei, você não viu? accidentel. O pecado na nossa vida não é premeditado. Le péché dans notre vie, il n'est pas pensé. Ele é acidental. C'est un accident. Voltando aqui, On revient. eles ignoraram, Ils ont ignoré, se autodesqualificaram, ils se sont disqualifiés porque tinha uma autoimagem parce qu'ils avaient une auto-image deles. d'eux. Você não pode ter uma autoimagem. Tu ne peux pas avoir une auto-image. Você tem que ter uma imagem. Tu dois avoir une image. A imagem de Cristo em você. L'image de Christ en toi. Repita comigo. Eu Repita não avec posso moi. ter uma autoimagem. Je ne peux pas avoir une auto-image. Eu tenho que ter a imagem de Cristo. Je dois avoir l'image de Christ. Se você tiver autoimagem, auto é imagem própria. Si tu as une auto-image, auto c'est une image propre. E eu, se olhar para mim, minha autoimagem, eu vou falar, ai. Et si je regarde mon auto-image, je vais dire aïe. Alguns vão falar assim, eu sou assim, sou assado. Ils vont dire oh, je suis comme ci, je suis comme ça. Essa é a tua autoimagem. Ça, c'est ton auto-image. Ou talvez você possa ter uma autoimagem Et, ou peut-être tu peux avoir une do auto-image que dizem a respeito de você. de ce que les gens disent à propos de toi. Lembra de Ananias? Vous vous rappelez de Ananie? Quando Deus fala para Ananias, vai até Paulo. Quand Dieu a dit à Ananie, va vers Paul. Eu imagino que Paulo tinha uma autoimagem dele. J'imagine que Paul avait une auto-image de lui. Ananias tinha uma outra imagem de Paulo. Ananie avait une autre image de Paul. Porque Ananias fala assim, Senhor, Parce qu'il dit, Seigneur, tu não sabe quantos males esse homem fez je ne sais pas combien de mal cet homme a fait para o teu povo. à ton peuple. Que ele está perseguindo o teu povo e matando, levando preso. Qu'il persécute ton peuple, il les emprisonne. Deus interrompe Ananias e fala, Ananias, Dieu l'interrompt et dit à Ananie, vai, va, porque ele é parce qu'il est vaso escolhido por mim. Choisi par moi. Eu tenho uma outra imagem que você não conseguiu enxergar. J'ai une autre image que toi, tu n'as pas réussi à voir. Paulo já estava convertido? Paul était déjà converti. Não, ele só estava cego. Non, il était juste aveugle. Estava na rua direita, Il était dans la tentando endireitar o seu caminho. Il essayait en train de redresser son chemin. Mas Deus já tinha uma autoimagem. Deus já tinha uma imagem de Paulo. Mais Dieu avait déjà une image de Paul. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque Paulo se rendeu a Jesus. Parce que Paul s'est rendu à Jésus. Eu já disse isso, mas vou repetir. J'ai déjà dit cela, mais je vais répéter. O cara que criou essa prancha Le gars qui a créé cette planche, deve estar muito triste com a gente. il doit être vraiment triste avec nous. Por que ele não criou uma prancha para estar em cima do altar? Parce qu'il n'a pas créé une planche pour qu'elle soit sur l'autel. Ele criou uma prancha para surfar. Il a créé une planche pour Eu surfer. imagino o criador dessa prancha decepcionado de ver essa prancha. Je vois le créateur de cette planche déceptionné. Ele vai falar assim, que desperdício. Mais qu'est-ce que c'est ça? Essa prancha está no lugar errado. Cette planche est au mauvais endroit. E alguém poderia dizer que ele poderia entrar aqui Et quelqu'un peut dire qu'il pourrait rentrer ici e dizer, falar, opa, tira essa prancha de cima do altar. et dire enlève cette planche sur l'autel. E eu diria, não, Et je dirais non. mas foi eu que fiz. Falei, Mais c'est moi qui a fait. tudo bem, Ok, mas eu que comprei. mais c'est moi qui ai acheté. Quem compra é que dá destino, não é quem faz. Qui achète, c'est lui qui donne le destin, c'est pas qui le fait. Vocês estão entendendo isso ou não? Vous comprenez ou pas? Quem compra Qui achète, é que dá destino. c'est celui qui donne le destin. Eu comprei Je l'ai acheté e faço dela o que eu quero. et je fais ce que je veux avec. Então, ao invés de eu fazer lá, surfar, vou colocar aqui para apoiar a Bíblia. Donc au lieu de surfer, je vais le mettre pour que la Bible soit dessus. Entenda uma coisa, Comprends quelque chose. você foi comprado Tu as été acheté por Cristo. par Christ. E é Ele que está dando destino para sua vida, não é você. Et c'est lui qui donne un Non, destin é à o ta vie. mundo. C'est pas toi, c'est pas le Não monde. é ninguém. C'est personne. É Ele que dá destino para tua vida. C'est lui Então qui donne le destin à ta aceite. vie. Donc Aceite.
Accepte. Aceita a imagem que Ele está te dando. Accepte l'image qu'il est en train de te donner. Aceita a imagem que Ele te deu. Accepte l'image qu'il t'a donnée. Se você não entender isso, Si tu ne comprends pas cela, você vai ficar com a imagem que os outros estão te dando, tu vas rester avec l'image que les gens te ou com a donnent, tua própria autoimagem. ou avec ton auto-image. E Deus está te dizendo nesta manhã: Et Dieu te dit ce matin, abra mão da tua autoimagem, laisse tomber ton auto-image, abra mão da imagem que as pessoas estão te dando laisse tomber l'image que les gens te e donnent, aceita a imagem que eu te dei. et accepte l'image que É je t'ai essa que donnée. vai fazer a diferença na sua vida. C'est celle-ci qui va faire la différence Você dans vai ta vie. caminhar conforme você se enxerga. Tu vas marcher avec comment tu te vois. Você caminha conforme você se enxerga. Tu marches conforme tu te vois. Vou repetir. Você caminha conforme você se enxerga. Tu marches conformément à comment tu te vois. Se enxergue com os olhos de Deus. Vois-toi avec les yeux de Dieu. Se enxergue como Ele te enxerga. Vois-toi comme lui il te voit. Eles ignoraram Ils ont ignoré a andarem com fé em Deus. à marcher avec la foi en Dieu. Encheram com isso seu coração de medo, Ils ont rempli leur cœur avec de la peur, impossibilidades, des impossibilités, dificuldades, difficultés, barreiras. des barrières. Sempre que um homem ou uma mulher Tout le temps quand un homme ou une femme deixa de colocar a fé em Deus, laisse de mettre la foi en Dieu, ele vai começar a enxergar coisas que não era para enxergar. il va commencer à voir des choses qu'il ne devrait pas voir. Guarde isso. Regarde cela. Quando nós colocamos a fé, Quand nous mettons la foi, ou melhor, não colocamos a fé em Cristo, ou mieux, quand nous ne mettons pas la foi en Christ, nós começamos a enxergar nous commençons à voir aquilo que não era para enxergar. ce que nous ne devons pas voir. Um dia me perguntaram: Un jour, on m'a demandé, pastor, há alguma coisa que o homem pode e Deus não pode? Pasteur, il y a une chose que l'homme peut et que Dieu ne peut pas, Não pode ver? que Dieu ne peut pas voir. Aí alguém que estava do meu lado falou: você tá louco? Deus é onisciente. Et quelqu'un de mon côté a dit, mais t'es Sabe fou, de tudo. Dieu est omniscient, il sait tout. Deus é onipresente, Dieu est omniprésent, está em todo lugar. il est dans tous les endroits. E Deus é onipotente, Et Dieu est omnipuissant, tem todo o poder. il a toute la puissance. Aí eu respondi e falei: não, mas Deus tem coisa que Deus não pode enxergar. Mais j'ai dit, non, il y a des choses que Dieu ne peut pas voir. Ele falou assim: como? Se Deus é onisciente e ele não sabe de tudo? Mais comment ça, Dieu est omniscient, il sait tout? Sabe de tudo, mas não enxerga tudo. Il sait tout, mais il ne voit pas tout. Ah, pastor, não estou entendendo. Ah, pasteur, je comprends pas. Eu falei: ó, tem coisa que você enxerga e Deus não enxerga. Ele falou: por exemplo, Il y a des choses que tu vois et que Dieu Deus ne voit não pas. vê barreira, Dieu ne voit pas des Deus barrières. não vê dificuldade, Dieu ne voit pas des Deus não vê difficultés. impedimento. Dieu ne voit pas des empêchements. Deus não vê impossibilidades. Dieu ne voit pas des impossibilités. Tem coisa que eu e você vê, mas ele não. Il y a des choses que toi et moi on voit, mais lui il E voit aí pas. Deus falou assim: quer enxergar comigo? Et il a dit, tu veux voir Use avec moi? fé! Use fé! la foi. Use a fé! Utilise Use la a foi. fé! Utilise Use la a fé foi. que você vai enxergar como eu enxergo. Utilise la foi, tu vas voir comme moi je vois. O que fez eles enxergarem dificuldade? Qu'est-ce qui leur a fait de voir des difficultés? A falta de fé. Le manque de foi. Porque se a minha fé estiver em Jesus, Car si ma foi est en Jésus, eu não vou ignorar as dificuldades, je ne vais pas ignorer les difficultés. mas não vou ver a dificuldade, vou ver Jesus. Mais je ne vais pas voir la difficulté, je vais voir Jésus. Eu não vou ignorar as barreiras, Je ne vais pas ignorer les barrières. mas eu não vou ficar olhando para a barreira, eu vou olhar para Mais Jesus. je ne vais pas regarder la barrière, je vais regarder Jésus. É isso que eu quero que você entenda. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Porque hoje nós estamos vivendo tempos Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des temps onde as coisas ficarão mais difíceis. où les choses sont plus difficiles. E aí a grande pergunta é: Et la grande question est, seremos os 10 espias on va être les 10 hommes e o povo que saiu do Egito? et le peuple qui est sorti de Iremos l'Égypte, voltar para as velhas vidas? et on va retourner dans la vieille vie? Ou seremos como Josué e Caleb? On va être comme Josué et Caleb. Falou: não, isso é nosso. On va dire non, c'est É à nous. promessa de Deus. C'est une promesse E eu de vou me Dieu. esforçar. Et je vais faire des Eu vou efforts. ter bom ânimo. Je vais être courageux. Diga para você: eu vou ter bom ânimo. Dis à toi-même, je vais être courageux. Fala: quando eu começar a enxergar coisas Quand je vais commencer à voir des choses que não era para mim enxergar, que je ne devais pas voir, eu estou entendendo je comprends que está me faltando fé. qu'il me manque de la foi. A fé abre os olhos La foi ouvre les yeux para o espiritual pour le spirituel. e fecha seus olhos para o carnal. Et elle ferme les yeux pour Pour terreno. la chair, pour la terre.
Repita comigo. A fé Répète avec moi, la foi, abre os meus olhos elle ouvre mes yeux para o espiritual pour le spirituel. e cega-me Et elle me rend para aveugle as coisas pour les choses terrenas. terrestres. Quer ver dar um exemplo? Tu veux un exemple? Vocês sabem desse texto. Vous savez ce texte. Eliseu e o moço Élisée e o jovem. et le jeune. Eliseu estava sentado Élisée, il était assis em Samaria en Samarie. e a Bíblia diz que um exército cercou Eliseu. Et la Bible dit qu'une armée a encerclé Élisée. E o jovem olhou na janela e viu um exército com homens sobre os seus cavalos. Et le jeune a regardé une armée d'hommes. Ele correu desesperado até Eliseu e falou: Eliseu, nós estamos cercados. Il a couru vers Élisée, il a dit, nous sommes encerclés. Eliseu nem sequer saiu do lugar. Élisée, il n'est même pas sorti de l'endroit. Eliseu falou assim: meu filho, volta lá. Il a dit, mon fils, reviens là-bas. E falou: Deus, abre os olhos dele. Il a dit, Dieu, ouvre ses yeux. E fecha para o terreno e abre para o espiritual. Ah, você não entendeu. É como se Eliseu C'est comme si Élisée, estivesse orando assim: il disait comme ça, Senhor, Seigneur, abre os olhos deles espiritual ouvre ses yeux spirituels e fecha o terreno. et ferme le terrestre. E falou para ele: olha lá. Il a dit, regarde là-bas. Quando ele olhou, Quand il l'a vu, a Bíblia diz que ele viu um exército la Bible dit qu'il a vu muito une armée mais beaucoup plus poderoso puissant, e enorme. énorme. A fé, La foi, guarde isso, a fé, garde cela, la foi, ela não faz você ignorar o exército. elle ne te fait pas ignorer l'armée. Ela faz você desprezar o exército porque você vê que tem força maior com você. Elle te fait voir que tu as plus de force. É isso! C'est A ça. fé vai fazer! La foi va te faire. Aí passou a desprezar, porque que o Ah, pasteur, méprisé, mais que c'est Eliseu quoi? fez? Mas que Ficou se- sentado, desprezou. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté assis, il a méprisé. Ele não ignorou, falou: você tá mentindo. Il n'a pas ignoré, il n'a pas dit tu Não, eu mens. sei que tem mesmo. Oui, je sais qu'il y a. Mas vou desprezar. Volta lá e vai ver o que Deus tem para te mostrar. Mais va là-bas et vois ce que Dieu va te montrer. Você precisa ter esse entendimento. Tu as besoin d'avoir cette compréhension. Deus vai falar para Moisés, para Josué aqui. Dieu va dire à Josué, Já vamos terminar. on va bientôt finir. Esforça-te. Fais des efforts. Não desista. N'abandonne pas. Tem bom ânimo. Sois courageux. Há uma frase que eu às vezes eu olho andando com alguns crentes que eu fico às vezes triste em ouvi-la. Parfois, il y a des phrases que je reste triste à l'écouter. Porque às vezes eu falo que na maioria das vezes eles ainda não entenderam o que significa o evangelho. Parce que parfois, je dis que les gens, ils n'ont pas vraiment compris ce que c'est l'évangile. E tampouco ter fé em Deus. Et encore moins avoir la foi en Dieu. Eu sempre digo, não existe essa frase na vida de quem crê em Jesus Je dis tout le temps qu'il n'y a pas cette phrase dans la vie de qui croit en Jésus. e que entendeu que Jesus é o Salvador Et qui a compris que Jésus est le Sauveur. e que Ele nos prometeu o reino dos céus. Et qui nous a promis le règne des cieux. E a gente pergunta, e aí talvez você esteja me perguntando que frase é, pastor? Et peut-être tu me demandes, c'est quelle phrase? Aquela frase que fala assim, se tiver que ser, vai ser. La phrase, oh, si ça doit être, ça va arriver. Se tiver que ser, vai ser? Si ça doit arriver, ça va arriver. Essa frase não deveria ter no nosso vocabulário. Cette phrase ne devrait pas être dans notre vocabulaire. Isso é a frase de quem não acredita. Ça, c'est la phrase de qui ne croit pas. Ou melhor, quem não quer acreditar. Ou mieux, de qui ne veut pas y croire. A frase do cristão é: La phrase du chrétien se est Deus disse que vai ser, vai ser. si Dieu a dit que ça va être, ça va arriver. Você não entendeu? Aplauda, pode aplaudir, ele merece. Vous pouvez applaudir. A frase que nós dizemos é: se Deus disse que vai ser, vai ser. Si Dieu a dit que ça va arriver, ça va arriver. Se tiver que ser, vai ser, pastor. C'est Não. pas, oh, mais Se si ça Deus va arriver, ça va arriver. disse Non, c'est si Dieu a dit que vai ser, que ça va arriver, vai ser. ça va arriver. Olhe para o teu irmão e diz: Regarde ton frère et dis, olha aí que você pode. Olhe para alguém e diga: se Deus disse que vai ser, si Dieu a dit que ça va arriver, vai ser. ça va arriver. Essa frase de se tiver que ser, vai ser, é a frase de quem não quer se comprometer.
Cette phrase de qui, oh, mais si ça doit arriver, ça va de quem não arriver. quer se esforçar, C'est une phrase de qui ne veut pas faire des de quem efforts. não quer se renunciar, de que não quer renunciar. De qui ne veut pas faire des renonces. Presta atenção, Prête attention. a jornada com Cristo, Le chemin avec Christ, ou melhor, o evangelho é uma jornada com Cristo. l'évangile, c'est un chemin avec Christ. Quando nós estamos no evangelho, Quand nous sommes dans l'évangile, Jesus não nos chamou para ficar parado numa casa. Jésus nous a pas appelés à être arrêtés dans une maison. Presta atenção, Prête attention. Jesus não é uma casa Jésus n'est pas une maison para eu ficar parado. pour que je sois arrêté. Jesus é um caminho Jésus est un chemin para eu andar. pour que je puisse marcher. Vou repetir, você não entendeu. Je vais répéter, tu n'as pas compris. Jesus não é uma casa Jésus n'est pas une maison para eu ficar parado. pour que je reste arrêté. Repita comigo. Jesus não é uma casa Répète avec moi. Jésus n'est pas une maison para eu ficar parado. pour que je sois arrêté. Ele é um caminho Il est un chemin para ser andado. pour être marché. Alguém ouviu? Alguém entendeu? Quelqu'un a compris. Por que eu digo que é um caminho para ser andado? Pourquoi je dis que c'est un chemin à être marché? Porque a própria palavra diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, Parce que Jésus a dit, verdade je suis le e a chemin, vida. la vérité et la Caminho. vie. Alguém fica parado no caminho? Caminho foi criado para ver alguém ficar parado, irmão? Est-ce qu'un chemin a été créé pour que la personne soit arrêtée? Caminho foi criado para ser andado. Un chemin a été créé pour qu'on marche dessus. Sim ou não? Oui ou non? Caminho foi criado para você ir a algum lugar. Le chemin a été créé E pour se que tu tem ailles à un algum endroit. lugar que você precisa ir, é para o reino do céu. Et s'il y a un endroit où tu dois aller, c'est le E règne des o cieux. caminho Et que le vai te levar ao chemin. reino do céu chama Et le Jesus. chemin qui va te ramener au cieux, E é règne por des isso cieux, que ele c'est Jésus. disse. Et c'est pour ça qu'il l'a dit. Ninguém Personne vem ao Pai va au Père se não for por mim que sou o caminho. si ce n'est pas par moi qui est le É o chemin. caminho para ser andado. C'est le chemin à être marché. Só que barreiras, Sauf que des barrières, dificuldades, difficultés, problemas problèmes querem te parar. veulent t'arrêter. A intenção é parar. L'intention, c'est t'arrêter. Ou fazer você Ou te faire retroceder. revenir en arrière. Só que o caminho de Deus Sauf que le chemin de Dieu, é, irmão, quando Deus tirou o povo do deserto, levou eles para onde? Quando tirou do Egito, levou eles para onde? quand Dieu les a Déserto. enlevés de l'Égypte, ils l'ont ramené où? Sim ou Au não? désert. Quem está na minha frente, Qui est face à moi? eles vão criando um passo, um caminho no deserto. Sim ou não? Il crée un pas dans le désert, oui ou non? Sim ou não? Oui ou non? O último, Le dernier, ele também vai deixando seus passos. il va aussi laisser ses traces de pied. Passado alguns minutos, Quelques minutes se passent. você olhar para trás, não tem mais passos. Si tu regardes derrière, il n'y a plus de traces de pied. Porque o vento esconde os passos. Parce que le vent, il cache les traces de pied. Então, se você precisasse dos passos para voltar para trás, Donc si tu as besoin des traces de pied pour revenir en não arrière, tem mais. il n'y a plus. Andar com Jesus é igual. Marcher avec Jésus, Você c'est vai caminhando, pareil. ele vai apagando o espaço. Tu vas Os marchant seus et passos, il ele vai apagando o efface les caminho. pas. Só tem como ir para frente Tu com peux ele. juste aller devant. É só indo para frente. C'est juste devant. É só indo para frente. Tu peux juste aller devant. Não tem como eu pensar, eu vou voltar. Como? Não tem mais caminho. Tu peux pas penser, oh, je vais revenir en arrière. Comment? Il n'y a plus de chemin. Diga, não tem mais caminho. Dis, il n'y a plus de chemin. De volta. De retour. É com Jesus, C'est comme Jésus. é só para frente. Avec Jésus, c'est juste devant. Pra gente encerrar, que eu quero entrar numa parte aqui que é muito interessante. Pour finir, j'aimerais rentrer dans une partie très intéressante. Diz assim, Elle dit comme ça. Josué 1:8, Josué 1:8. que é a palavra que eu quero que você saia nesta manhã na tua mente. Que c'est la parole que j'aimerais que tu sortes ce matin. Ele diz assim: não aparta-te da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está nela escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Momentos que nós estamos vivendo hoje como humanidade, Les moments qu'on vit aujourd'hui comme humanité, o que as pessoas mais querem é ter uma vida próspera. ce que les gens veulent le plus, c'est avoir une vie Diante prospère. de caos que nós estamos vivendo. Face à un chaos qu'on est en train de vivre. Deus ensinou a receita de ser próspero. Dieu nous a enseigné la recette d'être prospère. Meditar de dia e de noite. Méditer jour et nuit. Não é eu que estou dizendo, vamos ler de novo. Ce n'est pas moi qui le dis, on va relire. Não te aparta o livro da tua boca, desta lei.
Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho. O segredo de prosperar Le secret de prospérer, é meditar. c'est méditer. Diga, eu preciso prosperar o meu caminho. J'ai besoin de prospérer mon chemin. E o segredo para prosperar o meu caminho Et le secret pour prospérer mon chemin, é meditar. c'est méditer. Aí talvez a grande pergunta é, Et peut-être la grande question est, legal, pastor, meditar? cool pasteur, méditer. Mas não é qualquer meditação. Oui, mais c'est pas n'importe quelle méditation. Porque talvez a gente possa falar assim, pastor, eu conheço a meditação oriental. Pasteur, je connais la méditation orientale. A meditação oriental, La méditation orientale, você senta, tu t'assieds, fecha os olhos tu fermes les yeux e tenta esvaziar a mente. et tu essayes de vider les pensées. E tem a meditação ocidental. Et il y a la méditation occidentale. A meditação ocidental, La méditation você occidentale, lê, tu lis, medita tu médites e fica intelectual. et tu restes intellectuel. Não é a meditação oriental, Ce n'est pas la méditation orientale, porque não é esvaziar a tua mente, parce que c'est pas vider tes pensées, e tampouco a ocidental, et non plus l'occidentale. encher a tua Occidental. mente de coisas, Remplir tes pensées de de choses, informações e conhecimentos terrenos. d'informations terrestres. É a meditação bíblica. C'est la méditation biblique. Você vai entender agora. Tu vas comprendre maintenant. Ele vai dizer, medita de dia e de noite. Il va dire, médite jour et nuit. Essa palavra medita de dia e de noite é como se alguém falasse assim, meu Deus, eu não vou ter vida. Cette méditation de jour et nuit, on va dire, Só vou oh, ficar il y a plus de vie. meditando, vou Je vais virar um juste- monge. Je vais juste méditer. Essa mesma palavra, Cette même parole, ela tem uma conexão com a palavra que Jesus diz assim, orai sem cessar. elle a une connexion avec la parole que Jésus a dit, priez sans cesse. Orai todo o tempo. Priez en tout temps. Meditar de dia e de noite Méditez jour et nuit e orar todo o tempo, et priez en tout temps. elas são iguais. Elles sont pareilles. E aí a gente olha Et là, on voit o Salmo 1. le psaume 1. Vamos ler o Salmo 1. On va lire le psaume 1. Diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí agora o segredo. Pois será, aquele que medita de dia e de noite, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer, quem medita, prospera. Vou repetir. Je vais répéter. Quem medita, Qui médite, prospera. prospère. Não é quem trabalha muito. C'est pas qui travaille beaucoup. Não é quem tem um bom emprego. C'est pas qui a un bon emploi. Não é quem tem um bom salário. C'est pas qui a un bon salaire. Quem tem um bom salário, um bom emprego, Qui a un bon salaire, un bon emploi, pode ter bom recurso, il peut avoir des bonnes ressources. mas não significa que ele é próspero. Mais ça veut pas dire qu'il est prospère. A prosperidade, La prospérité, ela não vem de fora, elle vient pas de ela dehors. começa de Elle dentro. commence à l'intérieur. Deixa eu repetir. Laisse-moi répéter. Toda prosperidade, Toute prospérité, ela não é de fora, elle n'est pas de ela l'extérieur. começa de dentro. Elle commence à l'intérieur. Há muitos milionários Il y a beaucoup de millionnaires que não são prósperos. qui ne sont pas prospères. Porque a prosperidade não é algo que eu tenha lá fora. Parce que la prospérité, c'est pas quelque chose que j'ai à É, l'extérieur. é algo que começa dentro de mim. C'est quelque chose qui commence à E l'intérieur com isso de eu não moi. estou dizendo que você não possa ter. Et je ne dis pas que tu ne peux pas E avoir. que Deus não possa te prosperar também financeiramente. Que Dieu ne peut pas te prospérer O que eu financièrement. estou te dizendo para você, Ce que je te dis, que nenhuma prosperidade começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. qu'aucune prospérité commence de l'extérieur à l'intérieur, mais de l'intérieur à l'extérieur. E ele vai dizer ainda, Et il va dire encore, versículo, verset, não são assim os ímpios, porque eles não meditam.
mas são como a moinha que o vento espalha. Olha lá. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Vai comigo agora no Salmo 77. Psaume 177. Esse é um dos salmos que eu mais amo. C'est un des psaumes que j'aime le plus. Salmo 77 fala de um homem que está com um problema grave na sua vida. Il parle d'un homme qui a un problème très grave dans sa vie. Ele começa a entrar com uma murmuração nesse salmo. Il commence à rentrer avec une murmuration dans ce psaume. Ele começa a dizer: clamei ao Senhor, clamei a Deus com a minha voz. Il a dit, j'ai acclamé le Seigneur avec ma voix. Ele diz: levantei a minha voz e ele inclinou os seus ouvidos. Il a dit, j'ai levé ma voix et il a tendu ses oreilles. E aí ele vai dizer assim: no dia da minha angústia busquei o Senhor. Et il va dire, dans le jour de l'angoisse, j'ai cherché Ele le está Seigneur. dizendo que ele está angustiado. Il dit qu'il est angoissé. Ele diz: a minha mão se estendeu de dia e de noite. Ou melhor, desculpa, minha mão se estendeu de noite. E não cessava a minha alma de recusar. A minha alma não cessava. E a minha alma recusava ser consolada. Guarde bem essas duas palavras. A sua mão se estendia de noite e não cessava, não descia, não parava. E a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e ficava perturbado. E ficava me queixando no meu espírito e me desfalecia. Sustentasse os meus olhos vigilantes. E ele diz: estou tão perturbado que não posso falar. Olha a situação desse homem. E aí ele falava assim: eu considerava as coisas antigas e considerava os anos dos meus passados, os tempos passados. Isso é uma conversa de uma pessoa C'est une conversation d'une personne que está agora angustiada, qui est maintenant angoissée, aflita, affligée, lembrando do seu passado, en train de rappeler de son passé, questionando Deus en train de e se poser des questions à Dieu queixando no espírito, et en train de reclamando no espírito. réclamer Murmurando. dans l'esprit. E aí ele vai dizer: Et il va dire, considerava os dias da minha antiguidade e os tempos do meu passado. Ou seja, eu não considero o que Deus tem para mim no futuro, eu considero o que eu perdi no passado. Por que você está lendo isso, pastor? Você vai entender. pourquoi tu dis cela, pasteur? Tu vas comprendre. Versículo 6. De noite chamei a lembrança do meu cântico. Ele parou de reclamar. Ele falou: vou cantar, é melhor cantar do que murmurar, né? Il a arrêté de réclamer, il a dit, je vais chanter au lieu de murmurer. Chamei o cântico, meditei no meu coração, e o meu espírito investigou. E aí ele começou a dizer: rejeitará o Senhor para sempre e tornará a ser favorável? Agora, preste atenção. Ele queria um cântico de questionamento, Il voulait une chanson de questionnement, de pergunta. de question. Senhor, esqueceu de mim? Seigneur, tu m'as Esqueceu oublié. das suas promessas? Tu as oublié tes promesses? Cessou a sua bondade? Ta bonté est terminée? Versículo 8. Acabou a promessa La promesse est finie? que o Senhor fez de geração para geração? Que tu as fait de génération en génération? Ele vai falar no 9, esqueceu, Senhor, a tua misericórdia? Tu as oublié, Seigneur, ta miséricorde? Ou o Senhor acabou com a misericórdia? Não tem mais misericórdia para ninguém. Ou tu as fini avec la miséricorde? Il n'y a plus de miséricorde pour personne. Ele começa esse Salmo 77, Ce psaume 77, os 5 primeiros versículos, les 5 premiers versets, falando do problema. en parlant des problèmes. Depois ele começa do versículo 6 até o versículo 10, Et ou até o versículo 9, du verset 6 au verset 9, questionando Deus. il pose des questions à Dieu. No versículo 10 ele diz: Dans le verset 10, il dit, e eu disse, porque ele não viu resposta de Deus, e eu disse: essa enfermidade é minha.
e logo me lembrei dos anos da destra do Senhor. Uau! E aí ele vai dizer no 11: Et dans le 11, il va dire, lembrar-me-ei, pois das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Agora, que para mim é importante. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. et ce qui est important, c'est je réfléchis à tout ce que tu fais et je pense à tes exploits. Preste atenção. Prête attention. Ele começa a dizer Il commence à dire que o segredo é meditar. que le secret, c'est de méditer. Meditar, diga meditar. Il dit méditer. Meditar. Méditer. Sabe o que é meditar? Tu sais ce que c'est méditer? Não é orar. C'est pas prier. Tem muita gente que ora, mas não medita. Il y a beaucoup de personnes qui prient mais ne méditent pas. E o segredo é meditar Et le secret, c'est méditer e orar. et prier. O que é meditar, pastor? Qu'est-ce que c'est méditer, pasteur? É você estar todo o tempo lembrando de Deus e falando de quem Deus é. C'est en tout Do temps que Deus é se capaz. rappelant de Do qui que Dieu Deus est, pode fazer. de ce que Dieu est capable, de ce qu'il peut faire. Presta atenção. Prête attention. O segredo que eu digo para você de prosperidade é o quê? Le secret que je te dis pour que tu aies la Diga prospérité, comigo bem c'est alto. quoi? Meditar. Méditer. Meditar é falar que Deus é, pensar no do que Deus faz, dizer do que Deus já disse a respeito de você. Isso é meditar. Méditer, c'est De dia e penser de à ce noite. que Dieu est, jour et nuit. Aquela estava aqui adorando, sim ou não? Kellen était ici en train Ela d'adorer ou non? parou tudo e falou: diga isso, diga isso, diga isso. O que ela fez você fazer? Elle a dit, dis cela, dis cela. Méditar. Qu'est-ce qu'elle t'a fait faire? Méditer. Ela fez você lembrar do que Deus é para você. Elle t'a fait Ela rappeler fez de ce que você Dieu lembrar est do pour que toi. Deus fez por você. Elle t'a fait rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. Ela disse: eu não sei porque eu estou fazendo isso. Elle a dit, je sais pas pourquoi je fais cela. Mas eu ri porque eu sabia porque ela estava fazendo isso. Mais moi, j'ai rigolé parce que je savais Porque pourquoi é elle faisait isso que cela. Deus quer que você faça a partir de Parce hoje. que c'est ce que Dieu veut que tu fasses à partir O d'aujourd'hui. segredo Le de secret você prosperar o teu caminho. pour que tu prospères ton chemin. Qual é o teu caminho? Quel est ton O chemin? caminho de você ir para o céu Le chemin d'aller vers les cieux. é se esforçar, C'est faire des ter bom efforts. ânimo Être courageux. e meditar de et dia e de méditer noite. jour Caso et nuit. contrário, Sinon, par contre, le você contraire, não vai permanecer no caminho. tu ne vas pas rester dans le chemin. Guarde bem. Garde bien cela. Meditar. Méditer. Quem já não dormiu aqui à noite e não conseguiu dormir porque ficou pensando nos problemas? Qui ici n'a pas Levante réussi aqui a à mão. dormir parce qu'il est resté en train de penser dans les Pastor, teve problèmes? um dia na minha vida que eu não consegui dormir pensando só em problemas. Levante a mão. Pasteur, et un jour de ma vie, j'ai pas réussi à dormir parce que je pensais aux bastante. problèmes. Sabe meditar, né? Ficou pensando nos problemas, meditando nos problemas. Tu sais méditer, hein, t'as comme Maravilha, t'as tem comme muita pensé gente dans les aqui, problèmes. Senhor, que sabe meditar. Il y a beaucoup de gens ici qui savent méditer, Seigneur. Então, o dia que você não conseguir dormir, Donc quand tu n'arriveras pas à dormir, não medite nos problemas, medite em quem Deus é para você. ne médite pas dans les problèmes, mais médite en qui Dieu est pour toi. Medite no que Ele pode fazer por você. Médite dans ce qu'il peut faire pour toi. Medite na palavra de Deus. Médite dans la parole de Dieu. Deus às vezes te levanta na madrugada. Dieu parfois il te lève dans la nuit. Não é você ficar meditando nos problemas, nas dificuldades. C'est pas pour que tu penses à tes problèmes et difficultés. É para meditar em quem Ele Mais c'est é. pour méditer en qui lui il est. Você sabe que na cultura judaica Tu sais que dans la culture juive, existe uma meditação de 30 segundos? il existe une méditation de 30 secondes. Ou melhor, desculpa. Mieux. Existe a de 30 segundos, mas eu quero falar não a de 30 segundos, eu quero falar de 2 minutos. Je veux parler à propos de celle de 2 minutes. É uma meditação que Deus deu de 2 minutos. C'est une méditation qu'ils ont de 2 minutes. E essa meditação de 2 minutos tem salvado muitos judeus. Et cette méditation de 2 minutes est en train de sauver beaucoup de juifs. Sabe de quê? Tu sais de quoi? De uma doença chamada D'une maladie qui s'appelle que quando você acorda, que quand tu te réveilles, ela dá problema na mente. Quem já ouviu falar? elle donne un problème dans les pensées. Qui a déjà écouté Fala à que tem que propos de tomar copo de água quando você dorme, ça? Ils disent que tu dois boire un verre d'eau quand tu dors, antes de dormir, avant de dormir, para controlar a pressão. pour contrôler les battements. E quando você la acorda, tension.
Et quand tu o teu corpo está deitado. Et quand tu te réveilles, O ton teu corps sangue est- desce tudo do cérebro e vai desce para o seu corpo. ton sang il descend vers tout ton corps. Então você tem que acordar, Donc tu dois te réveiller não levantar imediatamente. et pas te lever rapidement. Espera, Attends, tem tempo, ils ont un temps, você acorda, espera, tu attends depois você levanta. et après tu te lèves. Porque o teu sangue ainda não subiu para a cabeça. Parce que ton sang est pas encore monté. E isso pode trazer uma doença chamada aneurisma Et il y a une maladie qui s'appelle e levar a pessoa a óbito. E Deus, sabendo disso, Et la personne peut mourir à cause de Deus ça. deixou para o judeu: antes de você levantar, Dieu a dit aux Juifs, Faz uma avant que meditação. tu te lèves, fais une méditation. isso vai não somente te livrar, Ça va pas seulement te livrer, mas vai délivrer, fazer te lembrar quem eu sou para você. mais elle va te rappeler de qui je suis pour toi. Você percebe como Deus é tremendo? Vous voyez comme Dieu est magnifique. Talvez, pastor, você está falando em deitar, mas eu queria conversar com o senhor. Tu vas pas sûr, j'ai besoin de parler avec toi. Eu deito, mas não durmo. Je me couche, mais je dors pas. Deixa eu ler para você Salmo 3, lê aí. Laisse-moi te lire Psaume Diz 3. assim, Salmo 3. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares, nem os que se puserem contra mim. Preste atenção nessa palavra. Prête attention à cette parole. Eu deitei e dormi e acordei. Diga comigo, deitei Dis avec moi, dormi je me suis couché, e j'ai dormi, acordei. et je me suis réveillé. Esse é o salmo, se você quiser agradar um judeu, Si tu veux plaire à un juif, leia esse salmo para ele. lis ce psaume. Esse salmo tem um significado muito importante para os judeus. Ce psaume a une signification très importante pour un juif. E esse texto em especial, Et ce texte spécialement, deitei, dormi e acordei, je me suis couché, j'ai dormi et je me suis réveillé. é uma das coisas mais lindas. C'est une des choses les plus belles. Porque ele está falando que deitar é uma coisa, Parce que j'ai dit que se coucher, c'est quelque dormir chose. é outra coisa, Dormir, c'est autre chose. e outra coisa é acordar. Et une autre chose, c'est se E réveiller. ele me ensina o seguinte, Et il m'enseigne quelque que chose. tem muita gente que deita, mas não dorme. Qu'il y a beaucoup de personnes qui se couchent mais ne dorment pas. E tem muita gente que não tem problema para dormir, mas não tem problema de deitar. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de problème pour dormir, mais ont des problèmes pour Como se coucher. deitar? Porque ele tem muita coisa para fazer, então ele vai deitar muito tarde. Comment ça? Mais il a beaucoup de choses à faire, du coup il va se coucher très tard. E tem gente que tem problema de acordar. Et il y a des gens qui ont des problèmes de se réveiller. Alguém que diga que acordou morto. Não tem como, né? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'est réveillé mort. Acordou morto, o irmão acordou morto. Não, ele não acordou, estava morto. Non, il s'est pas réveillé mort, il était mort. Il s'est pas réveillé. O que eu entendo aqui? Ce que je comprends ici, Que ele está falando três coisas importantes. il me dit trois choses importantes. Deitar, Se coucher, dormir dormir e acordar. et se réveiller. O deitar, Se coucher, como o dormir comme dormir e como acordar, et comme réveiller. ele vai dizer assim, porque o Senhor me sustentou. Il va dire parce que le Seigneur m'a maintenu. Eu não deitei porque eu tinha uma cama. Je ne me suis pas couché parce que j'avais un lit. Eu não acordei porque eu dormi. Je me suis pas réveillé parce que je me suis endormi. Independente dessas coisas, Indépendamment de ces o que eu choses, tenho que entender, ce que je dois comprendre, tanto para deitar, comme pour coucher, como para dormir comme pour dormir, e como para acordar, et comme pour me réveiller, é o Senhor c'est le Seigneur que me sustentará. qui m'aide. Presta atenção, diga comigo, sustentar. Prête attention, dis-moi, aider. Sabe um dos motivos que as pessoas não dormem? Tu sais quelle est la raison que des personnes ne dorment pas? Por causa da preocupação, À cause des préoccupations, por causa dos problemas, ansiedade. à cause des problèmes, de É o l'anxiété. medo, é comprovado C'est prouvé cientificamente scientifiquement que a grande maioria das pessoas que não dormem que la grande partie des personnes qui ne é dorment pas, preocupado com o amanhã. ils sont préoccupés avec le lendemain. Ela está preocupada com as dívidas de ontem, Elle est préoccupée avec les de como ela vai pagar amanhã. factures de hier, de comment ils vont payer demain. E o que Deus fala assim? Et qu'est-ce que Dieu dit? Eu deitei, Je me suis couché, dormi je me suis e endormi acordei et je me suis réveillé. porque o Senhor me despertou, Parce que le Seigneur m'a réveillé, sustentou. parce qu'il m'a maintenu, m'a soutenu. A preocupação com sustento tira de nós o sono. La préoccupation nous enlève le sommeil. A preocupação com sustento nos tira
de nós o sono. E Deus está falando, eu sou o seu sustento. Le Seigneur est en train de dire, je suis ton soutien. Assim como eu livrei, preste atenção. Pode fechar seus olhos nesse momento. Nós vamos encerrar. Vous pouvez fermer vos yeux. Mas preste atenção em algo. Mais prêtez attention. Quando Deus tira o povo do Egito Quand Dieu enlève le peuple de para l'Égypte levar para a terra prometida, pour les ramener à la terre promise, Deus queria ensinar para eles, Dieu voulait leur enseigner. eu sou o seu sustento. Je suis ton soutien. Como disse, nem só de pão viverá o homem, Comme il dit, pas seulement de pain l'homme vivra, mas de toda palavra que sai da boca de mais Deus. de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Você está vivo porque Deus disse para você estar vivo. Tu es vivant parce que Dieu a dit que tu es vivant. É Ele que sustenta você. C'est lui qui te maintient. O pão, você precisa do pão, é claro, Tu as besoin du pain, c'est clair. mas não é só do pão, Mais c'est pas seulement du pain. porque você pode ter o pão, Parce que tu peux avoir le pain, mas se você não tiver a palavra de Deus dizendo que fique vivo, mais si tu n'as pas la parole de Dieu qui dit você reste não vivant, vai ficar vivo. tu ne vas pas rester Você vivant. pode ter uma fábrica de pão, Tu peux avoir une fabrication de pain, uma fábrica de alimento, une entreprise d'aliments. mas não, se você não tiver Mais si tu n'as pas a palavra de Deus ao teu respeito, la parole de Dieu à propos de você toi, não poderá ficar vivo. tu ne pourras pas rester Você vivant. estará vivo e viva, Tu seras vivant et vivante. porque o Senhor tem uma palavra para você. Car le Seigneur a une Deus parole tem pour toi. propósito para você. Dieu a un but pour toi. Você precisa meditar. Tu as besoin de méditer. Você precisa viver uma vida de meditação. Tu as besoin de vivre une vie de méditation. Você precisa meditar nas palavras de Deus. Tu as besoin de méditer dans la Você parole precisa de Dieu. meditar no caminho de Deus. Tu as besoin de méditer dans le chemin Caso de Dieu. contrário, Car le contraire, você nesses tempos toi dans ces temps, a sua mente será cheia ta pensée sera de remplie preocupação, de préoccupations, de ansiedades, d'anxiété, de de medos. peur. Deus está falando, Dieu est en train de dire, hoje é tempo de nós andarmos aujourd'hui c'est le temps de marcher meditando en méditant de dia e de noite. jour et nuit. Você pode estar fazendo qualquer coisa, Tu peux faire quelque chose, mas medite na grandeza de Deus. mais médite dans la grandiosité de Se Dieu. vier alguma coisa te preocupar, S'il y a quelque chose qui te préoccupe, medite. médite Na palavra de Deus. dans la parole de Dieu. Deus está te ensinando. Dieu t'enseigne. Você tem que começar a ler a palavra de Deus, Tu dois commencer à lire la parole de para que Dieu você possa entender o que é Deus, pour que tu puisses comprendre qui est Dieu, o que Deus tem para você, ce que Dieu a pour toi. e que quando você estiver andando para tua casa, Et que quand tu vas être en train de marcher vers ta para o teu maison, trabalho, ou à ton travail, na rua, dans la rue, indo ao supermercado, en allant au supermarché, indo fazer alguma visita, en allant faire une visite, esse tempo da tua caminhada ce temps dans é o que tu vas tempo que marcher, você está meditando c'est le temps où tu vas méditer na palavra de Deus. dans la parole de Dieu. O grande segredo dos judeus. Le grand secret des Juifs, É por isso que eles vão no muro da lamentação. c'est pour ça qu'ils vont vers le mur de la E lamentation. eles ficam fazendo aquele movimento com o corpo para frente e para trás. Et ils font le mouvement avec le corps devant et derrière. Isso chama ato de meditação. Ça s'appelle un acte de méditation. Isso está inserido na cultura deles. C'est inséré dans leur culture. Mas é lógico que eles fazem diante do muro da lamentação. C'est logique qu'ils font face au mur de la lamentation. Mas nós fazemos diante Mais nous faisons face de Jesus à Jésus, o nosso muro de salvação. notre mur de salut. Todas as vezes, Toutes les fois, meditando nele. en méditant en lui, Preste atenção. Quero reforçar no que eu estou dizendo. je veux friser sur ce que je suis en train de dire. Virão dias difíceis Des jours mauvais vont venir e nós veremos et nous verrons a diferença la différence nesses dias difíceis. dans ces jours difficiles. Não é daqueles que servem e que não servem. C'est pas de ceux qui servent et qui ne servent pas. Será daqueles que meditam e daqueles que não meditam. C'est de ceux qui méditent et ceux qui ne méditent pas. Porque aqueles que meditam Parce que ceux qui méditent, terão comportamentos diferentes, ils auront des comportements différents, terão pensamentos des diferentes, pensées différentes. caminharão Ils diferentes. vont marcher différemment. Nada os paralisará, Rien ne va les arrêter. porque eles não têm uma palavra da terra. Parce qu'ils n'ont pas une parole de la Eles têm terre. uma palavra de Deus. Ils ont une parole de Dieu. E se Deus disse, Et si Dieu a dit, vai acontecer. ça va arriver. Se Deus disse, Si Dieu a dit, será. ça sera. Se Deus disse, Si Dieu a dit, vai materializar. ça va prendre forme. Ele não viverá como
uma pessoa que está vivendo debaixo de medo. Et tu vas pas être une personne qui va vivre face à une peur. Se tiver que acontecer, será. Si ça doit arriver, ça va arriver. Não, se Deus disse, Non, si Dieu a dit, será. ça sera. Pai, eu quero orar por essas vidas Père, aqui. je veux prier pour ces vies. Eu não sei, Pai, o que elas estão vivendo, Je ne sais pas ce qu'elles sont en train de vivre, mas eu tenho a certeza, Senhor, mais je suis sûre, Seigneur, que a Tua palavra nos ensinou nesta manhã, que ta parole nous a enseigné ce matin, que nesses dias tão difíceis que dans ces jours que difficiles nós estamos vivendo, que nous sommes en train de vivre, que talvez possa vir dias ainda mais difíceis. que peut-être il y a des jours qui peuvent venir encore plus difficiles. Não importa para nós, Peu importe pour nous, muito embora nós oramos comme nous prions, para que haja cura, pour qu'il y ait de la que guérison, haja resolução qu'il y ait de de tudo nouveau, que nós estamos vivendo. de tout ce que nous sommes en train de vivre. Mas nós precisamos entender Mais nous avons besoin de que comprendre ainda que essas coisas não venham a acontecer agora, que même si ces choses ne viennent pas arriver maintenant, nós precisamos nous avons besoin ter um comportamento d'avoir un comportement e uma mentalidade et une mentalité diferenciada. différente. E há 3 coisas que o Senhor nos ensinou hoje, Et il y a 3 choses que tu nous as enseignées aujourd'hui. que eu preciso me esforçar. Que j'ai besoin de faire des efforts. Eu preciso ter bom ânimo. J'ai besoin d'être courageux. Não é ânimo somente. C'est pas seulement du courage. É um ânimo bom. C'est un bon courage. Eu preciso também J'ai besoin aussi meditar méditer na Tua palavra, dans ta parole. para que esse caminho que eu estou andando Pour que dans ce chemin que je suis en train de marcher, possa prosperar. puisse prospérer. Pai, eu oro agora, Père, je prie maintenant pedindo uma prosperidade en te demandant une prospérité sobre a vida dos seus filhos. sur la vie de tes fils. Eles sejam prósperos de amor, Qu'ils soient prospères d'amour, prósperos de confiança, prospères de confiance, prósperos de ousadia, prospères d'audace, próspero de coragem, prospères de courage, próspero de alegria, prospères de joie, próspero de felicidade, prospères de joie, próspero de paz, prospères de paix, próspero de conquista e realizações, prospères dans des réalisations, próspero de felicidade. prospères de joie. Nós profetizamos sobre a vida dos seus filhos. Prophétisons sur la vie de tes Essa fils. é a maior prosperidade que eles precisam ter. C'est la plus grande prospérité qu'ils doivent avoir. Muitas pessoas querem tudo isso, Beaucoup de personnes veulent tout ça, ou acham que conseguirão tudo isso, ou pensent qu'ils vont réussir tout cela bem-sucedido financeiramente. en ayant une bonne condition financière. Mas há uma maneira Mais il y a une manière que a tua Bíblia ensina, que a tua palavra nos ensina, que ta parole nous enseigne, que não é o dinheiro que vai trazer, que c'est pas l'argent qui va ramener, mas é eu meditando na tua palavra. mais c'est quand je médite dans ta Eu parole. meditando na tua palavra, Quand je médite dans ta eu terei paz. j'aurai la paix. Eu meditando na tua palavra, Quand je médite dans ta parole, serei je feliz, serai joyeux. terei alegria, J'aurai de la joie. terei coragem, J'aurai du courage, ousadia. de l'audace. Não me amedrontarei, Je n'aurai pas peur. porque eu sei Parce que je que o sais Senhor prometeu que le Seigneur e a é promis fiel para et cumprir. il est fidèle pour le accomplir. Eu meditando na tua palavra, Quand je médite dans ta eu não parole, terei uma autoimagem de mim, je n'aurai pas une auto-image de moi nem tampouco et ni deixarei que as pessoas definam a minha imagem, que les personnes me définissent. porque eu terei a imagem que o Senhor tem a respeito de mim. Car j'aurai l'image que tu as à propos de moi. E eu andarei Et je vais marcher e reproduzirei et je vais reproduire comportamento des comportements segundo a imagem selon l'image que o Senhor me deu. que le Seigneur m'a E donnée. eu aprendi que nesta manhã, Et j'ai appris que ce matin, que a imagem que o Senhor me que deu, l'image que le Seigneur m'a que donnée, eu sou santo, que je suis saint, eu sou santo, je suis saint, eu sou santo, je suis eu saint. Et reproduzirei je vais reproduire segundo a mentalidade que o Senhor me deu. selon la mentalité que le Seigneur m'a donnée. Santidade. Sainteté. O santo reproduz santidade. Le saint reproduit la O sainteté. santo reproduz santidade. Le saint reproduit la sainteté. Pecador não pode produzir santidade. Le pécheur ne peut pas produire de la sainteté. Pecador só produz pecado. Le pécheur se reproduit seulement du péché. Pecador só reproduz pecado. Le pécheur reproduit seulement du péché. Mas o santo Mais le saint reproduz santidade. reproduit la Me sainteté. dá, Senhor, Donne-moi, uma Seigneur, consciência une conscience de santo, de saint para que eu tenha um comportamento pour que j'aie un comportement de santo, de saint,
Pai, me dá uma mentalidade de salvo. Père, donne-moi une mentalité de sauver. Porque uma mentalidade de uma pessoa salva Parce qu'une mentalité d'une personne sauvée tem um comportamento de salvo. a un comportement d'une personne O sauvée. salvo Le sauvé, é aquele que sabe c'est celui qui sait para onde tem que ir. où il doit y aller. O salvo sabe dizer não. Le sauvé sait dire non. O salvo sabe dizer não. Le sauvé sait dire non. O escravo L'esclave, não pode dizer não. il ne peut pas dire non. Mas o salvo, Mais le sauvé, o livre, le libre, ele pode dizer não. il peut dire non. Me dá essa mentalidade Donne-moi cette de mentalité livre, de libre, de liberto. de libéré. Só os libertos Il n'y a que ceux qui sont podem libres dizer não. qui peut dire non. O escravo nunca pode dizer ao seu senhor L'esclave ne peut jamais dire à son Seigneur não. non. Quem está escravo do pecado, Qui est esclave du péché, quando ele é tentado pelo pecado, quand il est tenté par le péché, ele não pode dizer não, il ne peut pas dire non. porque ele é escravo desse Parce pecado. qu'il est esclave de ce péché. Mas nós hoje Mais nous, aujourd'hui, entendemos que somos nous salvos. comprenons que nous sommes Fomos sauvés. salvos por Cristo Nous avons été sauvés e par nós Christ. estamos libertos. Et nous sommes libres. E o que está livre, Et ceux qui sont libres, ele pode dizer com os seus lábios: il peut dire avec sa bouche não, non, não, non, não mais, non, não mais, non, não mais. non. Eu estou livre. Je suis libre. Declare: eu sou livre. Déclare, je suis libre. Declare: eu sou livre. Déclare, je suis libre. Eu estou liberto. Je suis délivré. Eu sou santo. Je suis saint. Declare: sou santo, santo, santo. Déclare, je suis saint, saint, saint. E eu nesta manhã, Et moi, ce matin, eu revogo j'enlève o direito le droit, de ser santo. je demande le droit d'être saint. Eu rogo Je demande pelo direito pour le droit de ser livre. d'être libre. Liberdade é o meu direito. La liberté, c'est mon droit. Santidade é o meu direito. La sainteté est mon droit. Eu não abro mão desse direito. Je ne laisse pas tomber ce droit. Não foi algo que eu conquistei C'est pas quelque chose que j'ai pelos eu meus esforços. par mes efforts. Foi algo que já foi conquistado C'est quelque chose qui a déjà été por pris Cristo Jesus. par Christ Jésus. Então já está disponível. Donc c'est déjà disponible. A mim À moi compete qui dois o direito de querer, le droit de vouloir, de tomar de prendre a força. à force. Porque eu aprendi nesta manhã Parce que j'ai appris ce matin que o reino do Senhor que le règne du Seigneur é tomado à força. est pris par force. Eu vou me esforçar Je vais faire des para efforts tornar-me pour être santo, saint. porque foi um direito que foi me dado. Car ça a été un droit qui m'a donné. Eu vou me esforçar Je vais faire des efforts para ser livre, pour être libre. porque foi um direito que Jesus me deu. Car c'est un droit que Jésus m'a donné. E se eu, porventura, Et si par hasard, durante esses esforços, pendant ces efforts, cair, je tombe, eu vou ter bom ânimo je vais être para me courageux levantar pour me lever e continuar et buscando. continuer à chercher. Eu vou ter bom ânimo Je vais être para courageux me levantar pour me lever, e continuar continuer. e meditarei Et je vais méditer, não no que eu fiz de errado, pas dans ce que j'ai fait de faux, mas no que Deus fez certo por mim. mais ce que Dieu a de juste No pour que Deus moi. fez certo por mim. Ce que Dieu a de juste pour Não moi. vou meditar no pecado que cometi, Je ne vais pas méditer dans le péché que j'ai fait, mas na santidade que Cristo teve para que eu possa andar como ela. mais dans la sainteté que Christ a pour que je puisse marcher avec elle.